Era um lindo dia ensolarado. Árvores de flores rosa vibrantes floresciam ao redor do elegante palácio de pedra branca, e um dirigível branco voava suavemente pelo céu. Tudo no pátio estava decorado. Tapetes vermelhos enormes cobriam os degraus de mármore branco. Os convidados, vestidos festivamente, aguardavam o início do evento. Quando o dirigível desceu de altitude e parou, a primeira a sair foi uma garota usando elegantes sapatos vermelhos. Ela era linda, mas melancólica como uma nuvem, e pensava no fato de que hoje se casaria com alguém que nunca tinha visto antes. Os convidados se alegraram ao ver tamanha beleza. Uma garota de lindos cabelos prateados e olhos vermelhos brilhantes vestia um vestido escarlate decorado com detalhes dourados. Estava cheia de pensamentos sobre finalmente ver seu futuro marido. De repente, alguém a chamou, e seus olhos se arregalaram ao ver a origem da voz. Um jovem se curvou diante dela, colocando a mão sobre o peito, e disse que a estava esperando. Sorriu ao se apresentar como Cassian, arquiduque de Tuzen, seus olhos azuis brilhando com travessura e seus cabelos prateados cintilando à luz do sol. Cassian disse que eles se encontravam novamente, e a garota levantou a mão, apontando o dedo para ele, e disse, gaguejando, que era ele. Ela conhecia aquele homem, e ficou horrorizada ao perceber que tinha aceitado esse casamento. A história deles começou 3 meses antes daquele dia, em um baile no palácio do imperador do Império Ocidental. Convidados mascarados bebiam vinho e trocavam piadas. Muitos sussurravam, espalhando cada vez mais boatos. A heroína que já conhecemos olhava cansada pela janela. A garota encostava-se na parede, fazendo careta por causa da dor no estômago. Cerrando os dentes, lamentava mentalmente o porquê do banquete ser logo hoje. No dia anterior, ela estava se divertindo com os amigos da noite. Beberam tanto na taverna que ela conseguiu esquecer o banquete. Ao lembrar da noite anterior, desejou poder sair dali imediatamente. Mas então se recordou daquela manhã, quando sua mãe, automaticamente, pediu que ela fosse ao baile. Fez uma careta ao lembrar do desejo da mãe de arranjar-lhe um noivo e suspirou. Ainda parada em uma saliência estreita, a loira pensou que era melhor se apresentar logo ao imperador e depois ir melhorar seu estado. De repente, ouviu a voz da mãe perguntando a alguém se sua filha estava por ali. A garota imaginou vividamente a mãe furiosa. Lady Ara pensou que, se encontrasse aquela mulher agora, garantiria um caminho direto para o inferno. Decidiu se encontrar rapidamente com o imperador e então mandar a mãe perguntar a ele sobre sua presença. Arya olhou para a ala próxima do prédio, observando o andar superior e pensando que o imperador provavelmente estava ali. Impulsionando-se com a ponta das botas longas, ela saltou. Agarrou-se habilmente à grade de pedra da sacada. Com um impulso, Arya saltou sobre o parapeito, aterrissando no chão e alcançando seu objetivo. Mas de repente viu a silhueta de um homem desconhecido, elegantemente vestido. A garota congelou e engoliu seco, percebendo que havia sido flagrada em uma situação nada apropriada. O homem, vestido com uniforme vermelho e preto, ficou parado, a boca entreaberta. Seus olhos azuis olhavam em choque para a garota que surgiu do nada. Eles se encararam em silêncio, tentando entender quem eram, ou talvez apenas admirando um ao outro. Só alguns momentos depois Ara percebeu que estava agachada diante de um estranho, e que ambos se encaravam há tempo demais. Sacudiu a cabeça, lembrando-se de que não podia perder tempo ali. O homem estendeu a mão grande para impedi-la, mas antes que ele pudesse reagir, Ara se impulsionou e desapareceu da sacada. O homem de olhos azuis permaneceu imóvel, a boca ainda entreaberta em leve choque. Os guardas chegaram e perguntaram se tudo estava bem, pois ouviram barulhos estranhos. Ele apenas sorriu e disse que estava tudo bem, que o barulho era de um gatinho fofo e perdido. Arya não conseguia tirar a imagem dele da cabeça depois daquele encontro. Se perguntava quem ele era. Tentava se convencer de que ele não tinha nenhuma relação com sua vida. Olhou pelas enormes janelas e ficou aliviada ao ver o corredor vazio. Caminhou silenciosamente pelo salão, ainda sentindo incômodo e pensando em como tudo ali era desagradável. Ara entrou pela entrada principal, observando os convidados vestidos elegantemente, a nata da sociedade. Percebendo que todos usavam máscaras, virou-se e notou uma mesa. Sobre ela, estava uma máscara branca decorada com ornamentos dourados. A garota a pegou e colocou no rosto, afastando-se rapidamente e fingindo não ouvir um estranho que se aproximava perguntando alto sobre sua máscara. Ara olhou em volta do salão, detendo o olhar num grupo de homens bem vestidos que cercavam um só. Pensou que aquele devia ser o rei do Império Ocidental.
Seu nome era Sichon IV e, além de rei, ele era seu chefe, e seu tio. Ara deu um passo à frente para se apresentar e cumprimentá-lo, mas foi barrada por algumas damas, uma delas era sua mãe. Rosalie Brilhart estava vestida com um luxuoso vestido vermelho e, sorrindo, perguntou à amiga se tinha visto sua filha. A garota cerrou os dentes, amaldiçoando o momento, percebendo que levaria uma bronca da mãe. Virou-se e recuou rapidamente, querendo evitar mais uma discussão e um possível infanticídio. A amiga disse a Rosalie que talvez sua filha estivesse usando uma máscara, mas ela rebateu dizendo que Ara não sabia. Sobre o baile de máscaras. Elas se aproximaram da garota, que murmurou com desagrado enquanto se virava. A loira foi em direção à saída, mas as mulheres, como se de propósito, a seguiram tão de perto que ela podia ouvir o que diziam. De lado, Ara rezou mentalmente para que sua mãe apenas passasse reto. Rosalia suspeitou de algo e disse à amiga que precisava verificar uma coisa. De repente, Ara ouviu uma voz masculina baixa dizendo que sua gata de rua estava ali. E então o estranho a cobriu com sua capa vermelha. A garota levantou a cabeça e viu o homem familiar que havia encontrado antes na varanda. Ele sorriu ao escondê-la, pressionando-a levemente contra si. Ara ficou surpresa e abriu a boca para perguntar algo. O homem loiro colocou o dedo nos lábios e pediu silêncio. Ao vê-lo, Rosalia congelou e pediu desculpas, dizendo que não sabia que havia alguém ali. Perguntou o que estavam fazendo, e ele respondeu que sua parceira era apenas muito tímida. A mulher levou a mão à boca e desejou ao jovem casal uma noite maravilhosa antes de se afastar. Ara ficou surpresa, mas aliviada por sua mãe ter ido embora sem causar mais confusão. Mas ao lembrar do homem que a salvou, se perguntou mentalmente por que ele estava ajudando. O homem de olhos azuis perguntou se ela tinha encontrado o que procurava, e a garota, surpresa, perguntou novamente, pois não entendeu do que ele falava. Seu novo conhecido disse que parecia que ela tinha vindo ali sem permissão. Ara não quis explicar tudo para ele e, então, perguntou por que ele a deixará ficar, se sabia que ela não tinha convite. O belo homem sorriu e disse que tudo aquilo apenas parecia engraçado para ele. A garota olhou para o sorriso dele e se perguntou quem era aquele homem, pensando que, se ele não a conhecia, provavelmente era um estrangeiro. O homem suspirou e disse que poderiam ficar com a versão de que ele apenas estava interessado em uma gata de rua. Ara cruzou os braços e perguntou se tinha ouvido bem, estava surpresa por ele chamá-la assim. Ele sorriu, olhando para ela com um olhar curioso, porém suave e caloroso. Arie desviou o olhar e levou as mãos aos lábios, sentindo uma náusea incômoda naquele exato momento. Virando-se, agradeceu a ele por tê-la ajudado. A garota pediu que ele pegasse um objeto estranho em forma de brasão e o colocou na grande palma dele. Disse que era hora de ir e se virou, afastando-se. O homem a observou com um sorriso, até que um criado o chamou de Sr. Cassian. Ao notar o objeto estranho na mão do patrão, o criado perguntou o que era aquilo, mas o próprio Cassian mal sabia responder. Sorrindo, apertando o pequeno presente na mão, ele pensou consigo mesmo e disse baixinho que aquilo era um sinal de gratidão da gata. O criado olhou para ele surpreso, se perguntando o que teria acontecido para deixar seu mestre de tão bom humor. Cassian perguntou o que estava acontecendo e soube que o imperador estava o chamando. Ele suspirou alto e assentiu, dizendo ao criado que já estava a caminho. Comparado ao Império do Norte, tudo ali parecia luxuoso e caro. E tudo isso só era possível graças ao mestre da espada que defendia seu país. Durante toda a existência do Império, a história registrou apenas 100 pessoas que conseguiram alcançar o título de mestre da espada, e quase todos vieram do Império Ocidental. Eles sempre defenderam sua pátria com coragem, silêncio e abnegação contra a destruição e os perigos. Cassian aceitou o convite do imperador com interesse. E agora estava sentado em seu terraço particular, tomando chá de ervas e pensando na grandeza do império. Tomando mais um gole, pensou que gostaria de ver o atual mestre da espada em pessoa. O imperador se recostou em sua cadeira de vime e disse que esse herói não aparecia nem mesmo quando o governante do estado o chamava. Cassian pousou a xícara no pires, espantado com o fato de que esse homem podia se dar ao luxo de desobedecer ordens do monarca com tanta facilidade. O imperador havia mentido ao visitante, porque sabia que, se os rumores se espalhassem pelos outros estados de que sua sobrinha era mestre da espada, sua mãe, Rosalia, o torturaria, pois ela não conseguiria se casar. O loiro ouviu um barulho e se virou. Uma mãe e filha que ele já conhecia estavam atravessando o jardim, discutindo em voz alta. Ao observar melhor, viu que a mulher de vermelho arrastava a jovem enquanto apertava a orelha dela.
Ele sorriu e pensou que, apesar de sua ajuda, ela ainda foi pega, e aparentemente punida. O imperador tentou mudar de assunto por causa do barulho e sugeriu que falassem melhor sobre o casamento, perguntando se seu convidado já tinha encontrado alguém de quem gostasse. Tudo aquilo havia sido organizado apenas para que Cassian escolhesse uma noiva e unisse os impérios ocidental e do norte. O monarca pediu que ele não fosse tímido, e o jovem tomou mais um gole de chá, pensativo. Lembrou-se dos cabelos sedosos, do olhar ardente de olhos vermelho-vivos e da graça da figura daquela gata. Cassian. Ele colocou o presente da loira sobre a mesa e disse que estava escolhendo ela. O imperador abriu a boca em surpresa, pois sabia que aquele pequeno brasão pertencia à sua sobrinha. Cassian repetiu com confiança que se casaria com ela. No Império Ocidental, Ara era considerada uma heroína e estava no auge do poder militar, liderando um destacamento dos melhores cavaleiros do reino, cuja equipe era chamada de Ordem do Dragão Dourado. Todos olhavam com admiração para a jovem tão corajosa. Seu nome era Aria Brilhar. Ela era filha de um duque e uma mestre da espada. Mas sua mãe dificilmente estava satisfeita com essas conquistas, e por isso, sem cerimônia, pedia insistentemente que sua filha finalmente se casasse. Ao ouvir essas palavras repetidas dia após dia, Ara só podia olhar pela janela e sonhar em fugir de casa o mais rápido possível. A mãe lhe dava exemplos de mulheres aristocráticas que ela conhecia e que tinham casamentos bem-sucedidos. Rosalia exaltava o amor e nunca se cansava de lembrar que todas as colegas da filha já estavam casadas há muito tempo. Aria apenas a olhava com irritação, bufando de raiva, e queria dizer para ela prestar atenção na própria vida amorosa. A mãe perguntou se ela sabia como todos a chamavam, e a garota imediatamente imaginou que era mestre da espada ou heroína, mas Rosalia recusou essas opções com firmeza. A garota pensou, sem entender o que mais poderia ser. Após um breve silêncio, lembrou-se de um apelido antigo e perguntou se sua mãe estava se referindo à cachorra louca. Rosalia respondeu que ela não era apenas uma cachorra louca, era a cachorra louca do Império. Yara sorriu satisfeita por ter acertado. Então, a mãe disse que, assim que o assunto casamento surgia, todos os pretendentes possíveis tinham ataques de pânico e se lembravam de como quase morreram nas mãos dela. A mulher enxugou as lágrimas com um lenço, e a filha bateu o pé no chão, irritada, virando-se e dizendo que aquelas palavras eram como uma punhalada nas costas vinda da mãe de uma mestre da espada. Rosalia respondeu que uma mãe só queria ver sua filha amada. Ara franziu a testa e disse que a felicidade podia ter muitas formas. A mulher respondeu que, se a filha estava feliz vivendo daquele jeito, então podia continuar, mas que ela só se preocupava com o fato de que sua filha nem sequer demonstrava interesse em um relacionamento romântico. A garota olhou para a mãe e suspirou fundo. Rosalia então mencionou, com naturalidade, que até o próprio monarca estava preocupado com seu casamento, e que ele já havia escolhido alguém para ela. Aria perguntou furiosa quem era o candidato a noivo. A mãe respondeu calmamente que era o arquiduque de Turnizon, do Império do Norte. Após a introdução oficial, acrescentou que, segundo rumores, ele era o pretendente número 1 de seu país. A garota protestou com indignação sincera, dizendo que não deveria se casar com alguém que nem conhecia. Rosalia assentiu com um sorriso calmo, dizendo que, para começo, apenas se conhecerem seria suficiente, e só depois sua filha poderia decidir se gostava do homem ou não. Quando a mãe comentou que o possível noivo era bonito, Ara ficou totalmente corada e gritou que não queria conhecer ou se aproximar de ninguém, e que não importava quem fosse, ela não se casaria com ele. Mas Rosalia não desistiu. Mesmo no terceiro dia após essa conversa, continuou insistindo que o jovem era uma ótima combinação para sua filha, e só recebeu irritação e desprezo em resposta. A mulher não sossegou nem depois de uma semana, sempre dizendo que o noivo estava no mesmo nível de Ara, e que não era um mau partido. Mas sua filha se mantinha firme. Após 2 semanas de lembranças, súplicas e discussões sobre pretendentes, Rosalia começou a dizer que aquele era seu último pedido. Ara, então, não aguentou e gritou que aceitava conhecê-lo, desde que tudo aquilo terminasse. No dia do encontro, a garota usava um lindo vestido bege, com um sutil padrão floral, inserções de tecido fluido nas mangas e na saia. Seus cabelos estavam enfeitados com belas joias entrelaçadas com pérolas. A garota, triste, pensava que havia se saído bem até então sem nenhum marido ou casamento, e também se preocupava com a possibilidade de ter que ir para o exterior. Ignorando a expressão descontente da filha, Rosalia admirava sua aparência e dizia que sua filha era a mais linda do mundo. Disse que era hora de irem discretamente, antes que deixassem o duque esperando.
Aria pensava que precisava fazer com que o próprio noivo desistisse dela e virar tudo de cabeça para baixo. O local do encontro era um dos salões do Palácio Imperial. O clima estava ótimo, os pássaros cantavam, e a garota só conseguia pensar em fugir o quanto antes. Elas foram conduzidas a um grande salão cheio de decorações brilhantes e detalhes arquitetônicos feitos pelos melhores artistas do país. Ara não escondia. Ela expressou seu descontentamento e perguntou se sua mãe iria acompanhá-la ao encontro, ao que Rosalia respondeu que sim, e disse que o imperador e o pai da garota logo se juntariam a elas. A loira pensou que, se fizesse uma cena na frente de todos, o incidente seria praticamente um suicídio social. Sua mãe tagarelava sobre algo com a criada e elogiava o interior do salão enquanto se abanava. Enquanto isso, Aria encontrou uma maneira de evitar o encontro indesejado. Decidiu simplesmente desaparecer e, com um leve movimento da mão, abriu a janela. Aproveitando que a mãe estava distraída na conversa, a garota saltou silenciosamente pela janela e foi parar na rua. Rosalia ouviu o barulho, se virou e congelou em choque. Ela e a criada olharam, impotentes, para a janela aberta e chamaram pela garota. Queimando de vergonha, a mulher apertou com força o leque e gritou o nome da filha azarada. Ao aterrissar no chão, Aria segurou as pontas do vestido e começou a pensar no que fazer a seguir. Ao ouvir um ruído, levantou a cabeça. Uma carruagem puxada por 4 cavalos se aproximava do castelo com um barulho forte. A carruagem parecia luxuosa, e todos os cavalos estavam saudáveis e fortes, capazes de levá-la o mais longe possível de sua mãe e seus planos. Ara correu até a carruagem e gritou pedindo que esperassem. Ela agarrou a maçaneta e a abriu de uma vez, considerando aquilo sua última chance de escapar. Dentro da carruagem, estava sentado um homem de olhos azuis, já conhecido por ela, que a olhou surpreso por vê-la ali. Ela hesitou por um momento, observando-o, e notou que ele estava bem atraente com aquele casaco branco e calças azul escuras. Cassian disse que eles se encontravam novamente, e a chamou de gata de rua mais uma vez, notando a surpresa e leve confusão no rosto da garota. O homem de olhos azuis sorriu. Um momento depois, ambos ouviram os gritos de Rosalia e da criada, que já haviam saído para o pátio e agora chamavam pela garota fugitiva. Lançando um olhar decidido à mãe, Ara agarrou com força a barra do vestido e se virou. Para surpresa de Cassian, ela entrou na carruagem e sentou-se no assento oposto ao dele. Com firmeza, disse que pedia desculpas e que agora a carruagem podia seguir para onde quer que estivesse indo, e que, na verdade, seria até melhor se fosse o mais rápido possível. O homem sorriu e disse que ela parecia uma dama tentando fugir de um casamento arranjado. Olhando para a loira com genuíno interesse e simpatia, o homem de olhos azuis disse que, se ela precisasse de ajuda, podia usá-lo. Ara franziu a testa, repetindo aquelas palavras mentalmente várias vezes, surpresa. Fez um biquinho e até considerou a possibilidade de que ele fosse um vigarista que depois pediria alguma recompensa pela ajuda. Como se tivesse lido seus pensamentos, Cassian riu baixo e disse que não precisava de nada. A garota pensou que ele provavelmente era só convencido. Disse que, já que ele havia se oferecido, então gostaria de usá-lo, e o homem respondeu que ficava feliz em ajudar. Aria sorriu e pediu que ele fingisse ser seu amante por hoje, pois achava que assim poderia sair daquela situação. Cassian levou a mão ao peito com um sorriso radiante e respondeu que faria tudo. A carruagem seguiu pelas ruas da cidade, se afastando do jardim imperial. A garota olhou pela janela com interesse e perguntou para onde estavam indo. Seu acompanhante respondeu que estavam em um encontro. Aria virou os olhos, grandes e brilhantes, cercados por cílios espessos, e o encarou surpresa, perguntando de volta. O homem de olhos azuis explicou que ela mesma havia pedido para que ele fingisse ser seu amante. A garota concordou, e ele continuou dizendo que, nesse caso, o maior número possível de pessoas precisava vê-los juntos. Vendo a hesitação dela, Cassia insistiu, explicando que assim os parentes dela saberiam e cancelariam o casamento. Levando suas palavras ao pé da letra, a loira concordou com um sorriso. O homem sorriu para ela, e seu sorriso parecia mais gentil do que malicioso. A carruagem parou em frente a um restaurante cuja placa de madeira estava decorada com flores frescas. Dentro do estabelecimento, Cassia acomodou a garota à mesa e lhes foi servido um doce incrivelmente bonito, um bolo com camadas rosa-choque e creme branco aerado, decorado com vários tipos de frutas vermelhas. Aria franziu o senho ao se inclinar para o interessante doce, pois dificilmente podia se considerar experiente com iguarias refinadas.
O homem ouviu duas garotas cochichando atrás deles, reconhecendo sua acompanhante e se perguntando quem era aquele homem sentado com ela, e se ele era mesmo seu amante. Ele ouviu a conversa com um sorriso, mas estava mais interessado em observar sua companheira. A garota parecia incrivelmente bonita e alegre para ele. Era só nisso que ele pensava. Aria estava tão entretida com a sobremesa que nem percebeu quando sujou o canto dos lábios com o creme. Cassian perguntou se ela queria que ele lhe mostrasse a forma mais rápida de espalhar rumores sobre amantes, e estendeu a mão até o rosto dela. A garota congelou de surpresa e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Sentiu um choque elétrico quando a palma quente do homem tocou sua bochecha, e então o polegar dele limpou o creme do canto de seus lábios. Cassian lambeu o creme com um sorriso e disse que o doce era realmente muito gostoso. Ao ouvir os suspiros e cochichos das mulheres presentes, ele sorriu ainda mais e disse que aquela era a forma mais rápida de espalhar rumores de amantes. Ara entortou o garfo de surpresa e raiva, pensando que aquele cara só podia ser completamente maluco. Depois de passar um tempo no café, o homem a levou até os portões do palácio e disse que estava feliz em ter ajudado. A garota o olhou com um sorriso maroto e pensou que rumores sobre um caso com um homem seriam muito benéficos para ela. Aria sorriu amplamente e agradeceu pela ajuda, mentalmente feliz por não haver mais casamento. O homem de olhos azuis observou com um sorriso que agora ela lhe devia bastante. Ele a olhou e perguntou se ela realmente não queria se casar, já que nem sequer havia visto o candidato a marido. A garota hesitou e disse que simplesmente cedeu aos caprichos dos pais. Aria se lembrou de quando consultou sua irmã casada, que lhe disse que, se um homem tão cobiçado nunca havia se casado, provavelmente era porque tinha algum defeito, ou uma amante. A loira acrescentou que não achava que uma pessoa normal aceitaria se casar com ela. Concluiu seu discurso dizendo que não queria se casar com um estrangeiro, pois teria que ir para outro país. Cassian ficou em silêncio, tentando não demonstrar sua admiração ou surpresa. Ele expressou a esperança de que todos os desejos da garota se realizassem. Após o incidente, os rumores se espalharam rapidamente pela corte, diziam que Lady Arn tinha um pretendente bonito. Os boatos chegaram até o imperador, que ficou tão chocado quanto todos os outros. A garota tinha certeza de que o casamento seria adiado por um tempo. Mas, um dia, sua mãe alegre a chamou. Disse que apreciava muito a coragem da filha por ter se encontrado com outro homem no mesmo dia em que conheceu seu futuro marido, e que, se realmente o amasse, poderia até se casar com esse amante secreto. Aria congelou de horror, olhando para a mãe, que continuou dizendo que o duque se mostrou muito generoso e afirmou que os escândalos da garota não afetavam. Rosalia sorria, dizendo que aceitava qualquer opção, desde que a filha se casasse. Ela mencionou casualmente que o duque estava ocupado naquele dia, por isso não havia vindo. Ara pensou, com irritação, que se nem esse plano funcionasse, só restava seguir em frente. Ela inspirou fundo e declarou em voz alta e clara que sinceramente não queria se casar. Rosalia ficou em silêncio, sentindo toda a raiva e sinceridade da filha. Lentamente, afundou-se na cadeira, triste e pensativa, e então pronunciou apenas duas palavras. 3 meses. Ara olhou, sem entender, perguntando do que ela estava falando. A mulher se endireitou e disse que a filha teria que ficar casada por apenas 3 meses. E, se depois desse tempo não gostasse do marido e da vida ao lado dele, poderia voltar para casa. A garota congelou, encarando a mãe com os olhos arregalados, e perguntou sobre o divórcio. Rosalia continuou explicando os termos do acordo, acrescentando que a filha teria que viver com humildade e não demonstrar seu temperamento. Mas, se em 3 meses ela ainda fosse contra o casamento, Rosalia nunca mais a incomodaria com esse assunto. Aria assentiu energicamente, sabendo que esse período era algo que conseguiria suportar. A mulher completou dizendo que, sob nenhuma circunstância, a filha poderia bater ou matar o marido, nem jogá-lo para o alto. Ao que a garota respondeu com um sorriso irônico que não tinha certeza se conseguiria evitar isso, mas entendeu o recado. E assim, chegaram a um acordo sobre o casamento. A notícia da união iminente causou alvoroço em todo o Império do Oeste. Os rumores se espalharam como fogo. Em uma reunião informal do imperador com os soldados, estourou um verdadeiro escândalo. Um dos comandantes gritou que, se Lady Ara fosse embora, seria uma grande perda para o exército. O monarca sorriu e disse que Ara receberia o título de princesa e seria tratada com respeito especial. De repente, gritou que a garota era o futuro do Império do A loira franziu o senho, achando que essa última frase era um exagero.
Enquanto isso, no Império do Norte, as notícias sobre o casamento do arquiduque Turnisen também se espalhavam pela corte. Algumas damas estavam completamente insatisfeitas com essa reviravolta. Cassian era filho do antigo imperador e segundo na linha de sucessão, o homem mais cobiçado da alta sociedade. Qualquer dama sonhava em ocupar o lugar de sua esposa, mas ele desapareceu repentinamente. A partir daquele momento, mudanças gigantescas começaram a acontecer no Império, afetando muitas pessoas. Apenas o principal responsável por essas mudanças, Cassian, permanecia calmo e racional como sempre. Ele conversava com seu servo sobre os rumores que circulavam na corte. Ao ouvir que as pessoas não falavam de nada muito relevante, suspirou e fechou os olhos. O arquiduque pensou que, da última vez, talvez tivesse apenas imaginado que Sique Leão IV havia reagido de forma estranha à sua escolha de noiva. Ele bateu a caneta na mesa, pensativo. O servo, de repente, comentou que havia um detalhe que não conseguia tirar da cabeça. Cassian ergueu os olhos e perguntou do que ele estava falando, mentalmente satisfeito por estar no caminho certo em seus pensamentos. O servo então contou que o filho do Duque Brilhartre era muito problemático. Cassian perguntou o que aquilo significava, e o servo explicou que, por causa do seu temperamento, o filho do Duque era chamado de cão louco do Império. Cassian sombrio ouviu que era justamente por causa desse cão que era geralmente difícil encontrar qualquer informação sobre a família do Duque. Quando o arquiduque perguntou por que ele era chamado assim, o servo respondeu que, segundo os rumores, o homem batia em qualquer um que dissesse uma palavra a mais. Cassian franziu a testa, esfregando a testa com a mão, pensando mentalmente se sua noiva era uma garota da família de alguém que se comportava assim. Achou que talvez por isso ela tivesse crescido tão rebelde. O homem sorriu, achando tudo aquilo até engraçado. O servo o tirou de seus devaneios dizendo que o dirigível logo chegaria. Cassian se levantou da cadeira e empurrou os papéis pela mesa, pensando que logo a conheceria. O dirigível se aproximava do palácio, e ele pensava que aquela garota atraente provavelmente faria uma expressão engraçada. Ara estava sentada numa cadeira, entediada, olhando ao redor da sala, com a palma apoiada no queixo, quando a criada se aproximou para lembrá-la das regras. Ela se virou quando disseram que o dirigível estava prestes a pousar. E então acrescentaram que era proibido matar. A mulher sorriu e disse que a jovem não deveria bater nas pessoas se não gostasse delas, e também não deveria usar a espada. Depois, aconselhou-a a sorrir amplamente, falar suavemente e com elegância. Ara olhou com as sobrancelhas erguidas. Uma multidão de convidados se reunirá diante do dirigível, ansiosos para ver a noiva do arquiduque. A criada pediu para Ara descer e se comportar como haviam ensaiado. O anúncio da chegada da garota foi feito e as pesadas portas se abriram diante dela. Ela caminhou até os degraus mantendo as costas eretas, calma, até o momento em que viu Cassian. Ele a cumprimentou com um sorriso e disse que a esperava havia muito tempo. Enquanto a garota oscilava entre o choque e a raiva, o homem se apresentou formalmente com um sorriso, claramente se divertindo com a surpresa dela, uma surpresa tão infantil quanto sincera, que parecia tomar conta de todo o seu ser. Ara olhou, confusa, tentando pensar em tudo o que tinha acontecido até ali. Então entendeu o motivo de ele estar na carruagem que chegou ao palácio naquele dia. Os olhos da garota brilharam em vermelho. Ela estava prestes a lançar raios com as próprias mãos quando percebeu que ele era um farsante, e estava zombando dela. Inesperadamente, Ara pisou com força e se virou, voltando para o dirigível. Disse com firmeza a babá que estava indo embora e ordenou que a levasse de volta. A babá olhou em choque, tremendo, chamando-a com a voz trêmula, sem conseguir imaginar as consequências de um surto daqueles. Cassian deu alguns passos à frente, pensando que até estava satisfeito por ter ganhado uma garota tão temperamental. Ele se inclinou para ela, sussurrando com um sorriso malicioso que ela agora lhe devia uma. Ara olhou com raiva e mal conseguiu dizer algo que não fosse um palavrão. A babá, que conhecia bem o temperamento da garota, levou as mãos ao peito e, com voz trêmula, pediu ao duque que tomasse cuidado. Os dois jovens se viraram para ela, e a babá, tentando justificar sua preocupação, soltou que sua princesa tinha uma saúde muito frágil. Percebendo que teria que sustentar a mentira até o fim, a babá, quase chorando, pediu que o arquiduque tratasse a garota como se fosse uma flor delicada. Ara não entendeu nada e olhou para ela com os olhos arregalados, sem conseguir dizer uma palavra de tão chocada. Mais tarde, a garota conseguiu escapar da multidão de criadas irritantes e se escondeu em cima de uma árvore, enquanto todas a procuravam pelo jardim gritando que ela não podia ficar ao sol forte.
Sentada em um galho, a loira refletia sobre como tinha acabado naquela situação, ouvindo as criadas preocupadas com sua pele delicada. Ouvindo o barulho e os gritos das criadas, Cassian olhou pela janela e notou sua noiva sentada em um galho largo de árvore. Ele riu discretamente, escondendo o riso com a mão, e pensou mentalmente como ela conseguirá subir ali. Observou seus cabelos ao vento junto ao tecido de seu vestido rosa e pensou que, em vez de uma esposa, teria um gato. A guerreira experiente imediatamente sentiu que estava sendo observada. Mas ao se virar, não viu ninguém, e franziu levemente o senho, pois tinha certeza de que havia alguém ali. Ela olhou pela janela aberta enquanto as criadas ainda corriam de um lado para o outro tentando achá-la. Ara sabia que não podia ficar para sempre na árvore e desceu em silêncio. As meninas continuavam chamando seu nome, e, para evitar mais cuidados desnecessários e irritantes, ela precisava agir. A loira então se escondeu atrás de um tronco grosso, olhando para o lado para garantir que não seria pega. Espiando, soltou um suspiro e sussurrou que parecia que ninguém a tinha visto. Mas, de repente, uma voz atrás dela perguntou de quem ela estava se escondendo. Ara regalou os olhos, se virando um pouco assustada, mas, acima de tudo, irritada por ter sido pega tão fácil. Ela não ficou nada empolgada ao ver seu noivo e perguntou há quanto tempo ele estava ali. Ouviu como resposta que ele tinha acabado de chegar. A garota franziu a testa, se perguntando se aquele canalha de olhos azuis tinha visto ela pulando da árvore. Cassian a olhou com um sorriso e perguntou se ela gostava tanto assim dele. Aria gritou surpresa, perguntando o que ele queria dizer com aquilo. Ele respondeu com um sorriso de gato em março que ela estava olhando demais para o rosto dele. A loira hesitou, tentando pensar na desculpa mais plausível possível. Ignorando as tentativas frustradas dela, o arquiduque perguntou qual era a impressão dela sobre seu futuro marido, e a garota pensou que ele só gostava de zombar dela. Aria respondeu de forma evasiva que as coisas não estavam tão ruins quanto ela pensava, e Cassian perguntou novamente, um pouco surpreso com aquela resposta. A garota pensou em continuar a conversa, percebendo que o noivo não parecia ter defeitos, e se questionou se podia perguntar se ele tinha ou não uma amante. Ela percebeu que ficou tempo demais em silêncio quando o homem começou a rir baixinho, observando seu rosto mudar várias vezes. Com um sorriso, ele comentou que ela claramente estava pensando em outra coisa. Ara corou, apertou os lábios trêmulos e olhou para frente, pensativa, com vergonha de levantar o olhar para encará-lo. A garota loira perguntou indignada onde ele aprenderá aquelas expressões e até onde pretendia deixá-la constrangida, já que nem haviam se casado ainda. Cassian respondeu calmamente que isso logo aconteceria. Seu timbre aveludado acariciava os ouvidos, e era impossível não notar. Ele pegou a mão pequena e graciosa dela com a sua, de forma inesperada, mas gentil. Depois se inclinou um pouco e levou os dedos finos até os lábios, sem desviar o olhar de sua noiva corada. Pressionou os lábios quentes sobre sua mão e disse suavemente que já era tarde demais para fugir. No dia do casamento, o castelo do duque estava repleto de agitação e barulho constante. Criados corriam de um lado para o outro, preparando a celebração. Enquanto as criadas arrumavam a noiva, a babá chorava, limpava as bochechas e assoava o nariz, dizendo, incrédula, que Suara estava se casando, e que seria tão bom se a condessa pudesse ver isso. A garota notou que a babá falava da mãe como se estivesse morta, embora, naquele exato momento, Rosalia estivesse observando tudo por meio de um artefato mágico, uma esfera de vidro roxa, que permitia que ela se comunicasse com a filha. Rosalia expressava tristeza por não poder comparecer pessoalmente ao casamento, e Ara respondeu que não via muita diferença, já que a mãe conseguiria assistir a tudo por meio do globo mágico. A mãe riu discretamente e disse que o pai da garota também assistiria, e que o tio da garota tinha ido pessoalmente ao Império do Norte para comparecer à cerimônia. Ara olhou a mãe em choque, pois planejava se divorciar e não sabia como lidar com tudo aquilo. Mas toda a raiva foi amenizada pelo tecido leve do véu que de repente cobriu a parte superior de seu rosto, e as criadas anunciaram que ela estava pronta. Ara estava deslumbrante com um vestido branco decorado com flores vermelhas costuradas nas mangas. O véu estava preso a uma pequena tiara, e um colar de prata com pedras vermelhas enfeitava seu pescoço. As criadas, uma de cada lado dela em frente ao espelho, admiravam a jovem senhora e diziam nunca terem visto uma noiva tão linda. Mas a garota apenas fechou os olhos, pensando que não queria aquele casamento, pois não estava se casando por amor. A babá trouxe uma almofada vermelha com uma bola mágica sobre ela e disse que Ara sempre fora bonita, mas agora estava realmente radiante.
Rosalia colocou a mão no rosto, olhando para a filha com os olhos marejados e a parabenizou pelo nascimento de uma nova família. Ara notou, surpresa, que sua mãe sorria de maneira muito sincera, e seu semblante mudou um pouco, pensou que talvez devesse fazer sua mãe feliz. O salão do casamento já era majestoso por si só, mas ganhou ainda mais brilho com a decoração especial. Os convidados estavam elegantemente vestidos e aguardavam ansiosos o início da cerimônia. Um dos servos do duque não compreendia bem o que estava acontecendo ao ouvir uma conversa estranha por perto. Percebeu que duas jovens estavam abertamente fofocando sobre a noiva de seu senhor. O rapaz pensou que a vida do duque já não era muito simples antes, e agora, com esse casamento, tudo ficava ainda mais complicado. As pessoas diziam que, segundo os rumores, a noiva vinda de longe era muito inteligente e bonita. Mas todos silenciaram quando as enormes portas do salão se abriram. Os deslumbrantes noivos apareceram diante dos convidados, ambos vestidos de branco, de mãos dadas e parecendo o casal perfeito. Muitas damas não esconderam sua admiração e diziam que a garota era realmente tão linda quanto diziam. Ara olhava pensativa para o chão, se perguntando se havia feito a escolha certa ao seguir os conselhos da mãe. O duque sorriu, pensando nos esforços que teria que fazer para tornar aquela garota feliz no casamento. O pastor, em nome dos noivos, agradeceu a presença de todos quando já estavam de frente um para o outro no altar. Um homem mais velho perguntou a Ara se ela prometia amar seu marido para sempre. A garota olhou para ele, impotente, assustada com a escolha de palavras e as promessas amargas. Ela baixou a cabeça, se perguntando como alguém era capaz de fazer esse tipo de promessa a outra pessoa. Mas tentou dizer em voz alta que ela jurava. O noivo fez o mesmo juramento, mas de forma muito mais confiante, sem tirar os olhos da garota inquieta. O pastor pediu aos jovens que selassem a união com um beijo como sinal de amor eterno. Yara gritou mentalmente de medo. Ela olhou para o duque, surpresa e constrangida. Realmente havia esquecido que os recém-casados sempre se beijam nos casamentos. Cassian se aproximou dela, levantando seu rosto pelo queixo e acariciando gentilmente sua bochecha com os dedos. Disse que, se ela quisesse fugir, deveria fazer isso agora, porque essa era sua última chance. A garota o encarou e, com uma ironia sutil, mas evidente, lembrou a ele que ele mesmo dissera que já era tarde demais para correr. O duque parou pensativo, e então seus lábios se curvaram em um sorriso encantador. Ele a olhou diretamente nos olhos e concordou com suas próprias palavras anteriores. Arya ficou intensamente corada, pois ele estava tão próximo, falava tão baixo, e estava prestes a se tornar seu marido de verdade. Cassian a puxou pela cintura, envolvendo seu corpo fino com um braço forte e sussurrou que realmente já era tarde demais para fugir. Ele a beijou profundamente de imediato, sem se preocupar em ser delicado, e sem pedir permissão. Arn colocou as mãos sobre os ombros fortes dele, enquanto Cassian apertava sua cintura, puxando-a ainda mais para perto e a beijava como se desconhecesse qualquer tipo de decência. Aplausos altos e animados ecoaram entre os convidados. Depois de alguns segundos intermináveis, o duque se afastou de sua noiva, permitindo que ambos respirassem novamente. Ara realmente achou que fosse desmaiar. Estava toda corada e parecia prestes a cair de tanto sentimento acumulado. O pastor concluiu a cerimônia, declarando Duque Turnis Cassian e Princesa Arya marido e mulher. A garota ainda respirava com dificuldade e queria bater no recém-marido pelo beijo escandaloso diante de centenas de estranhos. Cassian se divertia com o olhar perdido dela, parecia uma gata psicótica, mas absurdamente fofa. Ara gritou em seu coração que esse casamento estava condenado ao fracasso e só existiam duas possibilidades, ou ele mataria a esposa, ou ela mataria o marido. Após a cerimônia oficial, uma grande celebração foi realizada no castelo Tannisen. Mas, de forma inesperada, as criadas agarraram a garota pelos braços e disseram que ela precisava urgentemente descansar, para não forçar demais as pernas. Ara apertou os lábios, sem conseguir resistir àquela proteção exagerada. Ela voltou a pensar naquele beijo diante do altar, no calor das mãos fortes dele, mesmo por cima do tecido grosso de seu vestido. Suas bochechas queimaram e sua respiração acelerou ao lembrar daquela sensação. Então sacudiu a cabeça furiosamente, pensando que precisava esquecer aquele maldito beijo. Enquanto isso, as criadas já a levavam para seus aposentos pessoais, abrindo as altas portas brancas adornadas com desenhos dourados. O quarto era decorado em tons de azul e branco, com detalhes em ouro e prata nos ornamentos e móveis. Um pouco à frente da enorme cama com dossel, havia um belo sofá branco.
O chão de madeira era coberto por um tapete bege aconchegante, e Ara pensou que o ambiente era muito mais agradável do que havia imaginado. Ela se sentou na cama pensando que finalmente poderia descansar e tentar assimilar tudo o que tinha acontecido. Fechou os olhos e suspirou. As criadas, sem esconder o tom de brincadeira, se despediram apressadas desejando uma boa noite à nova duquesa. Ara ficou intrigada com aquele tom e então engoliu em seco ao se lembrar da temida noite de núpcias que estava por vir. A garota começou a procurar desesperadamente uma forma de evitar assassinar o marido. Decidiu que precisava fugir dali imediatamente. Subiu no parapeito da janela, abriu as folhas largas e deixou o ar noturno e fresco entrar no quarto, tentando clarear a mente. A tentativa de fuga foi interrompida por uma voz masculina familiar perguntando o que ela pretendia fazer. O duque disse que ela já estava bem alta e deu um passo em direção à sua esposa destemida. Ele a olhou sério, sem acreditar que ela realmente queria se jogar da janela logo após o casamento, afinal, ela mesma tinha concordado com essa união. Ara o encarou, um pouco em pânico, ao perceber que havia caído novamente no charme dele. Cassian repetiu a pergunta. Estava claramente preocupado, mas também levemente irritado. A garota tentou reunir os pensamentos, ainda em pé ao lado da janela, sem saber se seria melhor nocauteá-lo ou contar toda a verdade. O duque lembrou a ela que havia perguntado o que ela estava fazendo ali na janela aberta. Arya tentou fazer uma piada e disse que só queria pegar um pouco de ar fresco. Cassia então perguntou se para isso era mesmo necessário subir no parapeito da janela. A garota, de fato, estava descalça e equilibrada perigosamente na borda da janela. Cassia estava com um olhar tão fechado quanto uma nuvem de tempestade e perguntou se ela queria cometer suicídio saltando dali. Ara olhou com uma expressão tola, porque nem sequer tinha imaginado que seu recém-esposo pensaria nisso. Marido acreditaria nessa versão, embora parecesse bastante lógica. Ela respondeu às pressas que não queria isso de forma alguma e se perguntou se realmente conseguiria se matar pulando de uma altura dessas, porque tudo aquilo era incrivelmente constrangedor. Era improvável que o homem acreditasse nela. Ele apenas assentiu em silêncio, olhando para baixo. Arya franziu a testa e decidiu não tentar convencê-lo, pois dificilmente poderia dizer que queria fugir por medo da noite de núpcias. Cassian caminhou à frente, os saltos de seus elegantes sapatos de couro de casamento ecoando no chão. Estendeu a mão à esposa para ajudá-la a descer do parapeito sem cair. A garota engoliu em seco ao perceber como o toque dele a afetava, mas ainda assim segurou sua mão, sentindo o calor agradável da palma firme e os arrepios percorrendo suas costas. Pegando a outra mão do marido, Ara desceu do parapeito sem desviar os olhos do rosto pensativo dele. Um leve tremor percorreu seu corpo por causa do chão frio. Cassia apertou levemente os ombros dela com as mãos e pediu que cuidasse do próprio corpo. Ara não sabia o que fazer e fez um biquinho nervoso, pensando que talvez realmente tivesse que passar a noite com ele. O duque tentou entender o motivo de seu comportamento e se lembrou de todos os momentos que já tinham acontecido desde sua chegada. Lembrou de como a babá gritara sobre a grave fraqueza da pupila e depois pedirá que tratasse a princesa como uma flor frágil. Apertando a mão da esposa recém-desposada, Cassian a conduziu para o interior do quarto. Até aquele momento, pensava que ela era simplesmente frágil como qualquer dama comum. Mas agora achava que sua saúde mental era tão instável que ela tentará se matar. Ara olhou para o marido com incompreensão e pensou que talvez fosse melhor nocauteá-lo. De repente, sentiu o chão sumir sob seus pés e tudo ficou leve. Cassian a pegou no colo repentinamente, envolvendo seus braços fortes sob os joelhos nus dela. Olhou para sua esposa gentilmente, pensando em quanto esforço teria que fazer para cuidar dela. O duque parecia relaxado e calmo, suas mãos quentes mal se moviam, mas seguravam com firmeza a pele da loira. Arnie olhou com horror, percebendo que não conseguiria dividir a cama com um homem que mal conhecia. Fechou os olhos, sem saber o que fazer naquela situação. Mas, surpreendendo-a, Cassian a colocou cuidadosamente sobre uma cama ampla e macia e a cobriu com um edredom pesado. Chocada com suas ações, Ara ficou imóvel, pois a situação ficava cada vez mais confusa. O duque disse que ela provavelmente estava cansada e precisava dormir para recuperar as forças. Ela o encarou com os olhos arregalados, sem acreditar que seu marido simplesmente a deixaria dormir. Se perguntou se aquilo era mesmo possível na noite de núpcias. Inclinando-se levemente, Cassian sussurrou que ela não precisava se preocupar com nada, apenas relaxar. Endireitou-se e saiu silenciosamente do quarto, fechando a porta devagar até ouvir o clique, deixando sua esposa em segurança.
Ara ficou sozinha, pensando, meio mal-humorada, que tudo havia acontecido como queria. Mas realmente não gostava de ser tratada como uma criança. O casamento, segundo os costumes, era para todos os aristocratas uma das ferramentas mais importantes para a prosperidade da família, uma simples transação. Por isso, os convidados do casamento do duque achavam que esse também era o caso dele. Mas essa opinião só durou até verem os recém-casados juntos. As jovens damas comentavam como o duque olhava para sua noiva e como praticamente gotejava mel de prazer. Devido aos cuidados excessivos das criadas, a duquesa nem sequer participou do banquete de casamento. As pessoas começaram a especular se o duque realmente se importava tanto assim com a esposa. Um cavalheiro comentou que havia rumores de que Cassian expulsou do palácio todos os homens que olharam para sua esposa com desejo. Seu interlocutor, surpreso, disse que talvez os rumores fossem verdadeiros, e que o duque realmente poderia ter se apaixonado pela moça à primeira vista. Enquanto isso, Ara se escondia novamente em uma árvore, tentando evitar o zumbido irritante das criadas que insistiam que ela precisava cuidar da saúde. Cassian a observava da janela de seu escritório com um sorriso. O servo notou isso e ficou paralisado. O jovem não entendia bem o que seu mestre estava fazendo, ou se ele realmente poderia estar apaixonado por essa estrangeira. O duque se virou e disse a Ilon que queria fazer uma pergunta. O servo assentiu, pronto para responder qualquer coisa. Para surpresa do jovem, Cassian perguntou o que significava o fato de sua esposa ter tentado cometer suicídio na noite de núpcias. Ilon congelou de surpresa e arregalou os olhos verdes para o mestre, tentando entender se tinha ouvido corretamente. Após pensar um pouco, respondeu que não sabia com certeza, mas achava que isso mostrava o quanto uma mulher odiava o casamento, a ponto de preferir a morte. Cassian soltou o ar lentamente, murmurando que, no fim das contas, essa era a única explicação possível. Ilon quis mudar de assunto e, lembrando de sua missão, entregou um envelope ao duque. Disse que, no dia anterior, o segundo príncipe havia ordenado que aquele convite fosse entregue a ele. Cassian perguntou se Mackenzie tinha saído logo após a entrega da carta e Ilon confirmou. O duque olhou pensativo para o envelope quando. O jovem perguntou quando seu mestre planejava visitar o imperador. O loiro deixou o convite sobre a mesa, murmurando de forma inaudível que iria em breve. Enquanto isso, Aria estava sentada no pátio do castelo na companhia de sua babá, tomando chá e conversando com sua mãe através de uma bola mágica. Rosalia olhava para a filha com ternura e encantamento. A mãe perguntou se ela estava gostando de tudo e depois cantarolou em um tom animado que aquele era um momento maravilhoso. Ara se engasgou com o chá, corou intensamente e pensou que logo quebraria aquela estúpida bola mágica. De forma casual, Rosalia mencionou que os subordinados da filha estavam causando confusão e entraram em greve exigindo o retorno da mestra da espada. A mulher disse que o imperador havia pedido para a garota acabar com a greve. Imediatamente Aria pensou nos soldados com quem lutava, e Rosalia disse que a comunicação com alguns deles tinha sido completamente interrompida e que o imperador estava muito chateado com isso. Aria comentou que, se não conseguiam contato com ela, poderiam pedir ajuda ao tio Sarno, mas sua mãe respondeu que, segundo rumores, ela não estava aceitando visitas, nem mesmo do Duque Sarno. A garota tentou disfarçar dizendo que estava apenas ocupada, pois não podia simplesmente admitir que não queria vê-lo. Passou os dedos pela alça da xícara enquanto pensava na greve dos soldados. Só de imaginar as piadas dele sobre sua nova posição, ficou mais sombria do que uma nuvem carregada e pensou que acabaria revidando. Seus pensamentos foram interrompidos por uma criada de cabelos ruivos que se aproximou delas. Sorrindo calorosamente, apontou para enormes caixas multicoloridas decoradas com fitas brilhantes e laços e disse que o duque havia enviado presentes para sua esposa. Rosalia, ao ouvir isso, exclamou encantada que aquele homem realmente parecia amar sua filha. Yara se perguntou se ele havia feito aquilo porque ela supostamente tentou se suicidar. Ouvindo ruídos estranhos, a garota franziu o senho e então notou um movimento suspeito nos arbustos. Ela poderia jurar que viu algo atrás dos criados que haviam entregado os presentes. A loira se levantou, sentindo claramente a presença de alguém. De repente, uma cabeça ruiva, que ela conhecia muito bem, apareceu por entre as folhagens. O jovem escondido sorria amplamente. Aria ficou paralisada ao ver seu rosto e não conseguiu dizer uma palavra sequer diante daquilo. Um rapaz de uniforme preto surgiu do nada, com um sorriso como se tivesse preparado uma grande surpresa. A garota ficou atônita ao reconhecê-lo como Crave, seu soldado, cuja chegada nem sequer estava prevista. Ele deveria ter permanecido no oeste.
Ela esfregou as têmporas, lembrando que não havia convidado ninguém de propósito, justamente para que seu novo círculo não descobrisse que ela fazia parte da guilda. Até cogitou se aquilo não era apenas imaginação. O rapaz acenou alegremente para ela dos arbustos, e a garota suspirou, percebendo que era definitivamente Crave. Imediatamente, pensando na criada e na babá, Ara entendeu que precisava tirá-lo dali antes que alguém percebesse algo. Ela fingiu continuar tomando chá e tentou sussurrar para ele ir embora imediatamente. Crave riu satisfeito e aproveitou sua posição, dizendo que não queria ir a lugar nenhum. Aria sentiu um pico de raiva ao ouvir isso e estava pronta para explodir. Levantando-se, bateu a palma da mão na mesa e disse que então ela mesma o expulsaria dali. A garota estava prestes a dar uma bronca em seu soldado quando, de repente, congelou, surpreendida por uma sensação estranha. A loira sentiu uma aura poderosa atrás de si e franziu a testa, sem saber quem poderia ser. Tentou se virar bruscamente, mas torceu o tornozelo, esquecendo-se de que usava um vestido volumoso. Aria se encolheu e só percebeu após alguns segundos que estava caindo, pois a dor havia retardado sua reação. Subitamente, a queda foi interrompida e ela sentiu o apoio de uma mão firme em sua cintura. Diante dela, não havia ninguém menos do que seu marido, perguntando com um sorriso gentil se estava tudo bem. Ela franziu a testa e corou ao mesmo tempo, percebendo que a presença que havia sentido antes era a aura dele. Aria pensou que, da última vez, não tinha conseguido sentir sua presença daquela forma. Ela olhou desconfiada, pensando se ele também possuía poderes. A garota então se perguntou se ele poderia descobrir que ela era mestra da espada, e Cassian a olhava com um sorriso astuto, sem conseguir desviar o olhar, ela parecia uma gatinha despenteada. A mão dele ainda repousava sobre sua cintura, acariciando levemente o tecido do vestido. O homem perguntou o que ela estava fazendo e parecia um pouco preocupado. Os criados, achando que estavam atrapalhando a intimidade do casal, se retiraram apressadamente. Aria engoliu em seco e tentou inventar uma desculpa. Mas nada lhe veio à mente, então apenas riu e disse que não estava fazendo nada. Ela sabia que ele não podia notar Crave, e tentou. Ela tentou distraí-lo sorrindo e perguntando por que ele havia ido até ela. Os olhos azuis a olharam com ternura e ele perguntou se ela tinha gostado dos presentes que ele havia comprado. Ara se surpreendeu ao lembrar que nem sequer havia tocado nas inúmeras caixas de tamanhos variados. Os dois olharam ao redor, observando todas as coisas que haviam sido entregues. O Duque se surpreendeu ao notar que elas mal haviam sido tocadas e ficou até um pouco desapontado com isso. Percebendo a impressão que isso causava, a loira colocou a mão sobre uma das caixas e garantiu, com um sorriso radiante, que havia gostado de tudo. Ela sorriu nervosamente, torcendo para que ele não tivesse desconfiado de nada. Cassian apertou levemente os punhos, decepcionado ao pensar que sua esposa parecia não se importar com seus presentes. Algo se mexeu nos arbustos, e um topo de cabeça cacheada surgiu entre as folhas. O Duque franziu o senho ao ouvir um barulho que não parecia ser apenas vento e se virou. De repente, a voz de Rosalia ecoou da bola mágica, alegremente informando ao homem que há muito tempo queria ver seu genro. Engolindo seco, Ara se lembrou que sua mãe estivera ali o tempo todo, observando silenciosamente a pequena bagunça que estava acontecendo. Cassian curvou-se diante da imagem da mulher e se apresentou formalmente, saudando a Condessa Brilliart. Para embaraço da já atordoada filha, Rosalia sorriu e elogiou o genro, dizendo que Ara tinha muita sorte por ter um homem tão bonito. A mãe continuou dizendo que a filha era uma bela combinação para o Duque, pois também era uma beleza à altura dele. Rosalia elogiou a boa oratória de Cassian e estava prestes a continuar com uma sequência de elogios não ditos, mas Ara não aguentou e pediu que ela parasse. A garota estendeu a mão e desligou a bola mágica, não permitindo que sua mãe terminasse, já pensando que precisava se livrar daquela coisa o quanto antes. Corando intensamente, pediu desculpas. Mas Cassian respondeu com um sorriso, dizendo que não havia problema algum e que sua mãe era uma mulher muito simpática. Ara se virou para ele, arqueando ligeiramente as sobrancelhas em descrença silenciosa. Percebendo que não aguentaria mais conversas sobre sua mãe e seu comportamento, a loira decidiu mudar de assunto. Perguntou novamente ao Duque por que ele tinha ido até lá. Tentou ser gentil e disse que pensava que ele deveria estar trabalhando naquele horário. Cassian perguntou com carinho se o humor dela havia melhorado, com a preocupação ainda brilhando nos olhos. Ara perguntou em voz baixa se tinha ouvido corretamente, e seu coração bateu um pouco mais forte ao pensar que ele se importava com ela.
Imediatamente se lembrou de como, no dia anterior, ele a encontrou na janela aberta, e percebeu que aquela impressão não o havia deixado. Cassian parecia triste e até um pouco abatido, então perguntou se ela estava realmente chateada por ter se casado com ele. Arya ficou surpresa com o cuidado reverente dele e congelou, pensando febrilmente em como explicar a razão daquela atitude. O homem continuou insistindo gentilmente que, se algo estivesse errado, ele poderia ajudá-la, só precisava saber o motivo do que estava acontecendo. Mas a garota respondeu que estava tudo bem. Estava terrivelmente envergonhada para explicar, então tentou mais uma vez convencê-lo de que tudo estava em ordem. Cassian ficou tão sombrio quanto uma nuvem e disse em voz baixa que entendia, achando que sua esposa não pretendia ser sincera com ele. Disse que ela poderia contar tudo mais tarde, quando estivesse pronta, o que deixou-a ainda mais surpresa. O duque então disse que já era hora de ir, virou-se e se preparou para partir, sem esperar continuar a conversa. Não querendo ofendê-lo nem deixá-lo imaginando coisas terríveis, a loira se animou de repente e se adiantou, pedindo para ele esperar. Ainda estava envergonhada com o motivo do seu comportamento, mas não queria deixá-lo no escuro, então estendeu a mão para ele. Antes que percebesse, já estava segurando Cassian pela manga da camisa para impedi-lo de ir. Os olhos azuis do duque brilharam de surpresa e ele se virou novamente para ela, cedendo com facilidade. A garota abaixou os olhos, corando de vergonha e murmurando algo inaudível sobre a primeira noite. Cassian perguntou se tinha ouvido direito o que ela dissera, pois não era nem de longe a explicação que esperava. Reunindo toda a sua coragem, Ara quase sussurrou que, na verdade, ela apenas estava com muito medo da noite de núpcias. Acrescentou que não queria se matar, apenas fugir por um tempo, e essas palavras desconcertaram Cassian. Arya se encolheu, sem acreditar que tinha realmente dito tudo aquilo em voz alta. O duque perguntou baixinho, mas com preocupação, se ela estava mesmo tão assustada com a noite de núpcias a ponto de querer fugir. Ao entender as palavras da esposa, tão inocente e doce, ele soltou uma risada abafada. A garota não entendeu a mudança repentina em sua expressão, mas Cassian riu discretamente, cobrindo o rosto com a palma da mão para que ela não achasse que ele estava zombando dela. O homem disse que ela era extremamente adorável, o que deixou-a ainda mais envergonhada. Ele então pousou gentilmente sua larga mão sobre o ombro da esposa, falando com ela não mais rindo, mas com um sorriso caloroso, o duque se inclinou mais perto dela e disse que, se ela não quisesse esse tipo de intimidade, então ele sequer colocaria um dedo nela. Ara abriu os olhos, perguntando se ele realmente podia prometer algo assim. Cassian sorriu, pensando que, de certo modo, ela ainda era apenas uma criança, inexperiente em assuntos do amor. Ele levou o dedo aos lábios e disse que esse acordo deveria permanecer apenas entre eles dois. A garota repetiu suas palavras em voz baixa, como se concordasse com esse pacto. Ela se lembrou de cada momento em que ele lhe ofereceu ajuda. Sempre parecia algo estranho e nada vantajoso para ele. Ara achou aquilo incomum e pensou que não faria mal descobrir mais sobre suas possíveis habilidades. Mas, por ora, decidiu apenas fechar os olhos e sorrir, aliviada por aquela questão estar encerrada. Voltando ao seu escritório, Cassian continuou refletindo sobre o que ouvirá de sua esposa. Lembrou-se do rosto envergonhado dela e de como ela fechará os olhos durante sua confissão. O duque pensou, com um sorriso, que ela não parecia alguém com medo de algo assim. Ilon já estava ao lado dele fazia vários minutos, mas o homem permanecia em silêncio e pensativo, embora sorrisse, como se estivesse relembrando algo. O servo achava que seu mestre estava realmente obcecado por aquela garota, mas decidiu interromper seus pensamentos com cuidado. Cassian se virou, perguntando o que havia acontecido e por que estavam chamando seu nome. Ilon respondeu que não era nada e perguntou se o duque tinha alguma tarefa para ele. O homem bateu pensativamente com a caneta em um pedaço de papel, cantarolando e refletindo. Após pensar um pouco, disse que lhe parecia haver um rato no castelo, e acrescentou que precisava ser encontrado e eliminado. No dia seguinte, houve barulho e gritos no pátio do grande castelo quando as criadas descobriram algo: o globo mágico que servia de meio de comunicação entre a duquesa e sua mãe havia sido quebrado. As mulheres comentaram que aquele globo estava imbuído de magia avançada, e uma pessoa comum não seria capaz de quebrá-lo. Arya bebia seu chá calmamente, pensando em como sua alma estava leve. Estava tão cansada daquele globo e das conversas constrangedoras com sua mãe que o quebrou enquanto ninguém estava olhando. De repente, sua calmaria foi interrompida por uma voz trêmula pedindo perdão. Uma menina magra, de cabelos ruivos vibrantes, saiu do meio das criadas, chorando e dizendo que era responsável por cuidar do globo.
Ela abaixou a cabeça, pedindo desculpas, e disse que deveria ter cuidado muito melhor dele. A chefe das criadas, uma mulher de cabelos cinzentos, gritou com ela, dizendo que nem se trabalhasse para sustentar 10 filhos conseguiria pagar por um globo como aquele. Aria sentiu-se culpada pelo estado da menina. Chamou a babá Eva e sussurrou perguntando o que fariam com a garota. Eva respondeu que provavelmente ela seria expulsa, enquanto a criada continuava escutando as palavras duras e fungava de frustração. A babá acrescentou que a ruiva teria que pagar pelo globo e provavelmente seria banida de outras casas por um erro como aquele. Ao ouvir isso, Ara pigarreou, atraindo a atenção da chefe das criadas e interrompendo sua bronca. Levantou-se e foi até o meio da confusão, sabendo que havia sido a responsável por tudo aquilo e não podia deixar a garota resolver tudo sozinha. A mulher de cabelos brancos disse à duquesa que não precisava se preocupar e que ela resolveria a situação. Aria disse que não podia simplesmente ignorar o que acontecia em seu castelo. A babá olhou com admiração ao ouvi-la se referir ao castelo como seu, já decidida a contar isso para Rosalia depois. A loira disse que já sabia de tudo sobre o globo mágico, porque estavam discutindo em voz alta quem era o culpado. Ela pegou o travesseiro com os pedaços do globo e comentou que não entendia o motivo de tanto alvoroço. Acrescentou que aquilo não era um problema tão grande e que não deviam gastar tanta energia com aquilo. A criada ruiva parou de chorar e olhou para sua senhora com olhos laranja arregalados, a boca entreaberta. Todas as mulheres que ouviram aquilo da duquesa suspiraram em choque. Olhavam para a garota com admiração e começaram a comentar o quão misericordiosa ela era. Ara virou o rosto para não ver aqueles olhares constrangedores. A loira perguntou se podiam realmente esquecer o incidente. A garota respondeu com um sorriso que todos cometem erros e que poderiam simplesmente comprar um novo globo mágico. Suspirando, ela acenou com a mão e disse que o caso estava encerrado e todos podiam voltar tranquilamente aos seus afazeres. A ruiva chamou Ara, que a olhou e perguntou o que ela queria. A criada começou a chorar ainda mais e declarou que serviria sua senhora fielmente. Ara ficou confusa com a reação da garota que havia acabado de salvar e a encarou, surpresa. A ruiva ajoelhou-se diante da duquesa e disse que ela a havia salvado e que agora a serviria até a morte. A garota sorriu de forma desconfortável, tentando dizer à criada chorosa que primeiro ela precisava se acalmar. De repente, a babá chamou a criada pelo nome, Erika, e trouxe uma caixa preta até elas. Ao abrir a caixa, havia novamente um globo de vidro sobre uma almofada vermelha. A mãe de Ara já estava em contato, dizendo que havia enviado vários globos, prevendo que algo assim poderia acontecer. A duquesa congelou, praguejando mentalmente contra si mesma, percebendo que havia feito tudo em vão, e agora estaria condenada a aguentar os contatos diários da sua mãe outra vez. Ilon ouvia com espanto a história contada pela mulher de cabelos coloridos, responsável por todos os empregados do palácio. Cassian, também ouvindo o relato do que havia acontecido, sorriu, satisfeito por saber que sua esposa ainda se interessava pelos assuntos do palácio. De repente, ele se levantou, fazendo com que a criada e Ilon se virassem surpresos. Ao ser questionado sobre para onde ia, Cassian respondeu com calma e um sorriso juvenil que queria ver sua esposa. Ele bateu a porta, deixando seus subordinados confusos no escritório. Ilon pensou que, normalmente, o duque não se distraía do trabalho, mas agora estava agindo de forma estranha. Enquanto isso, no jardim, Ara se escondia de Erika, que não parava de agradecê-la pelo ocorrido naquela manhã. A garota estava atrás do tronco de uma árvore larga, irritada, pensando por que sempre se envolvia em situações assim. Quando ouviu alguém chamá-la de muito perto, Ara pulou assustada e gritou, achando que tinha sido pega. Mas logo congelou ao ver uma pessoa completamente diferente do que esperava, e em uma forma ainda mais inesperada. A garota chamou, hesitante, por Crave, que estava entre a folhagem das árvores e arbustos. Ara não resistiu e perguntou o que ele estava fazendo ali. Seu soldado estava diante dela com um vestido verde feminino, um laço vermelho no pescoço, uma peruca combinando com seu cabelo escarlate e brincos longos pendurados. Crave sorriu alegremente, pôs as mãos na cintura e disse que havia trocado de roupa. À primeira vista, ele realmente parecia uma senhora corpulenta e respeitável, mas Ara não conseguia acreditar no disfarce e apenas o observava em choque. Ela perguntou se ele havia se vestido como uma criada, e ele confirmou com entusiasmo. Ara passou a mão pela testa, tentando conter a dor de cabeça que surgiu ao considerar se deveria acabar com ele ali mesmo. Ela perguntou, incrédula, como ninguém havia percebido, e Crave respondeu que disfarces e infiltrações eram sua especialidade.
O jovem revelou que havia deixado a ordem e por isso estava ali. Ara soltou um suspiro alto, tentando se acalmar e organizar os pensamentos. Sem aguentar, acabou gritando, perguntando por que ele havia saído da ordem. Crave gritou de volta, dizendo que seu lugar era ao lado dela. A loira apertou os lábios, analisando a aparência de seu combatente, tentando encontrar um pingo de sanidade em seu rosto. Decidiu simplesmente ignorá-lo e se virou para sair. Mas Crave disse que, mesmo tendo jurado lealdade ao imperador, ele sempre a seguiria. Ela continuou em silêncio, mas ele gritou: "Você realmente esqueceu que me salvou no campo de batalha?" E então acrescentou que sua lealdade a ela era mais forte que a própria morte. Totalmente fora de si, ele perguntou que tipo de casamento ela havia arranjado ali e pediu para que devolvesse seu valente comandante. Também pediu que ela parasse de fingir ser fraca e frágil. Ara já estava abrindo a porta para sair, pensando que Crave estava barulhento demais e que seria melhor se o deixasse para trás. O jovem não gostou de ser ignorado por sua comandante de batalha. Deu alguns passos à frente, os saltos fazendo com que cada passada parecesse imponente e ameaçadora. Crave gritou que ela havia esquecido seus votos e exigiu saber por que ela estava agindo daquela maneira. Ara mandou ele calar a boca e voltar, acrescentando que seu tio logo estaria indo embora e ele poderia acompanhá-lo. Crave segurou sua mão e, quase chorando, implorou para que o deixasse ficar, pelo menos como servo. Mas a garota apenas disse para ele parar de falar besteira. Ambos congelaram subitamente ao ver o duque à frente. O jovem ficou alarmado com tal encontro e esperava que seu disfarce fosse suficiente para enganar aquele homem astuto. Ao vê-los, Cassian apenas sorriu e se aproximou um pouco mais. Perguntou o que Ara estava fazendo ali, chamando-a de esposa. A garota se assustou, percebendo como aquilo podia parecer, e tentou inventar uma explicação razoável o mais rápido possível. Ela olhou para seu subordinado, sem entender por que deveria arcar com as consequências das ações idiotas dele. Ara então se virou para Crave e ficou ao lado de seu marido. Começou a suar levemente de nervosismo e tentou imaginar algo, mas nada vinha à cabeça por causa da situação inesperada. O duque comentou que era a primeira vez que via aquela criada e que ela não lhe era familiar. Ao ouvir isso, Ara apenas olhou em silêncio para o marido, sem acreditar que ele havia sido enganado tão facilmente. Cassian continuou dizendo que ela não parecia uma empregada do castelo, e a garota respondeu que a havia trazido com ela. O homem sorriu e disse que imaginou isso assim que os viu juntos. Crave, ainda interpretando a criada, fez uma reverência e disse ao duque e à duquesa que achava melhor se retirar. Ele se curvou desajeitadamente, quase caindo por causa dos sapatos apertados demais. O jovem bateu a porta atrás de si, exalando ruidosamente e tentando parar de tremer. Crave se encostou na porta, tentando digerir o que acabará de acontecer entre ele e a comandante. Ele notou mentalmente que o duque nem sequer percebeu que havia um homem disfarçado bem na frente dele. Ao se virar, congelou ao ver que o marido de Ara estava olhando diretamente para ele através do vidro transparente da porta. Cassian cruzava os braços, olhando para ele com seriedade e até raiva, certamente não com confiança ou simpatia. Ao notar isso, Ara pensou que aquela expressão não era nada boa. A loira chamou seu marido, pedindo que ouvisse o que ela tinha a dizer, e Cassian se virou. Ela ficou diante dele, parecendo culpada, preocupada e um pouco confusa, e então perguntou se ele estava bravo. Cassian questionou se ouvirá bem, e Ara respondeu que parecia que ele estava com raiva dela. O duque levou o punho ao queixo, pensativo, e perguntou se ela estava guardando segredos com aquela empregada. A garota acenou as mãos, dizendo que não era nada disso. Cassian sorriu, feliz por ela se importar com o que ele sentia, e disse que acreditava em sua esposa. Ara soltou um suspiro de alívio, enxugando o suor do rosto. O duque perguntou se aquela empregada era normal e se ela não achava que a mulher parecia demais com um homem. A jovem respondeu que nem sabia, e o duque deu de ombros, dizendo que seria errado julgar apenas pela aparência. Ara baixou o olhar, sem acreditar que o disfarce ridículo de Crave realmente tinha funcionado. Cassian continuava olhando para sua nova esposa, sem conseguir desviar os olhos de seu rosto. De repente, ele comentou que já havia notado como o olhar dela se tornava ainda mais bonito quando ela estava pensando em algo. A garota ficou surpresa e disse que as pessoas diziam que seus olhos pareciam com os de uma assassina. Cassian disse que não estava mentindo, que realmente gostava dos olhos dela. Por causa de suas pupilas vermelhas, Ara sempre foi tratada como um monstro, as pessoas associavam aquilo ao sangue.
Inesperadamente, a jovem contou ao marido que, desde criança, as pessoas tinham medo de olhar em seus olhos, dizendo que havia uma maldição de família sobre ela, pois geralmente pessoas com olhos assim nasciam apenas uma vez por geração. Ela comentou que seu avô e seu tio também tinham olhos vermelhos e eram mestres espadachins. Cassian ficou surpreso e perguntou se o tio dela era aquele, o que matou o dragão que despertou há 30 anos e que, 10 anos atrás, pôs fim à guerra com a União do Leste. Ara pensou nas palavras do duque e concluiu que seu tio realmente matou o dragão, mas foi ela quem encerrou a guerra. Questionando de onde vinham esses rumores distorcidos, ela percebeu que ficou tempo demais em silêncio e respondeu rapidamente que seu tio era uma pessoa maravilhosa. Ara não entendia por que ele estava sorrindo para ela de forma tão calorosa. Então, respirou fundo e o chamou de meu senhor. Cassian franziu um pouco o senho e perguntou como ela o chamou. A garota ficou com medo de ter cometido algum erro. A apreensão apareceu em seus olhos. De repente, o duque abriu um sorriso calmo, mas confiante, e pediu para que a esposa o chamasse de querido. Ara congelou de surpresa, arregalando os olhos, e perguntou por que ele pediu isso de repente, pensando consigo mesma que nunca havia dito essa palavra em voz alta antes. Cassian a chamou pelo nome e disse que, a partir de agora, só a chamaria assim. Ele levou uma das mãos ao peito e, sorrindo, disse que, por isso, ela também deveria chamá-lo pelo nome. A loira abaixou a cabeça, tentando conter a vergonha e o coração disparado. Hesitante, pela primeira vez o chamou pelo nome, com um leve rubor nos olhos. Cassian adorou o som. Ele colocou uma mão na cabeça da garota e tocou seu cotovelo com a outra, dizendo que ela estava indo muito bem, acariciando gentilmente sua pele e cabelos, e então sorriu de forma encorajadora, mostrando que ela estava se saindo ótimo. Mais tarde, o homem retornou para dentro do castelo, pois, apesar dos acontecimentos, ainda precisava dedicar tempo à administração e ao trabalho. Ele se lembrou de como ela tentou proteger um estranho, desconhecido para ele, sem medo ou ameaça. Cassian pensou, sorrindo, que o homem provavelmente não era perigoso, mas cogitou capturá-lo e interrogá-lo, decidindo, por enquanto, não adiar outras obrigações. Caminhando pelos corredores espaçosos em direção ao seu escritório e refletindo sobre as novas complicações, Crave, novamente vestido de empregada, apareceu perguntando com uma voz aguda e estridente se tinha sido chamado. O rapaz estava feliz com sua posição, mas Ara ainda não conseguia acreditar que ninguém ao redor notava o óbvio. Pensou que talvez só ela achasse aquilo tudo estranho. E então o chamou, pedindo para ele parar com aquela palhaçada. O jovem parou imediatamente, ficando em posição de sentido e dizendo que estava ouvindo sua capitã, mas a cena soava bastante irônica. Crave explicou que, após a partida da garota, houve uma revolta na Ordem do Dragão Dourado e perguntou se a loira lembrava que eles eram do mesmo sangue. Ara olhou com reprovação, enquanto Crave continuava seu discurso, dizendo que todos os guerreiros entraram na Ordem por causa dela e que ela simplesmente desapareceu sem dar explicações. O jovem então disse com um sorriso que, por isso, foi o primeiro a escrever uma carta de demissão. Ara massageou as têmporas, sentindo a cabeça latejar, pensando que deveria ter avisado aos soldados que esse casamento duraria apenas 3 meses. Crave disse que viu Urgon quando estava saindo, o que significava que ele também havia deixado a ordem. A garota então pediu para que ele não falasse sobre isso com aquele sorriso tão satisfeito. De repente, o jovem ouviu o rangido suave da porta e se virou. Atrás dela, estava uma empregada com o cabelo cor de cenoura trançado. A garota percebeu que tinha sido notada e soltou um gritinho, agarrando a porta com os dedos. Crave e Ara olharam para a empregada, e a jovem se perguntou há quanto tempo Erika estava ali e o que tinha escutado durante esse tempo. O rapaz comentou que, aparentemente, aquela empregada estava incomodando a senhora e que queria resolver a situação. Conhecendo o jeito dele, a loira perguntou o que ele pretendia fazer e estendeu a mão, como se quisesse detê-lo. Crave abriu as pesadas portas, pairando como uma nuvem de tempestade sobre a empregada que espionava a conversa. Novamente usando sua voz estridente, ele declarou que a duquesa já o aceitara como sua empregada pessoal e, por isso, Erika poderia jurar lealdade a ela apenas na próxima vida. Erika fechou os punhos com força e começou a chorar ao ouvir tais palavras de uma mulher estranha, desconhecida e grosseira. Gritando que aquilo era injusto, agarrou a cabeça com as mãos e saiu correndo pelo corredor. Crave bateu a porta atrás da garota com um ar de missão cumprida. Virou-se sorrindo e perguntou se a jovem havia gostado de como ele resolveu o problema, e se ele não era incrível. Cansada daquele tipo de atitude, Ara pensou que teria que se livrar dele e mandá-lo de volta junto com o tio Sarno.
Pouco depois, no jardim, Crave continuava provocando a empregada enquanto lhe servia chá quente. Ara tomava um gole do chá, mas perguntou, com certa rispidez, se Crave não queria ir embora e deixá-la sozinha por um tempo. O jovem se inclinou para a mesa, ignorando o pedido, e disse que, se ela fosse para a capital em breve, precisaria de criadas como ele. Só então a garota se lembrou de que todas as aristocratas casadas tinham que passar por um processo de aprovação do imperador. Era um método para regular possíveis disputas familiares, além de afirmar o direito do imperador de herdar os bens da nobreza. Simplificando, era apenas uma apresentação formal à autoridade superior. Ara foi tirada de seus pensamentos pela aproximação das criadas. Todas estavam reunidas perto da chefe, uma mulher de cabelos brancos chamada Marta, que perguntou se a duquesa poderia lhes dar um tempo para conversar. Elas pareciam descontentes e olhavam com certa raiva, não para a patroa, mas para a criada desconhecida que havia surgido do nada. Marta, a mais combativa do grupo, foi direto em direção a Crave, deixando as outras para trás. Ara pensou que finalmente haviam percebido que ele era um homem, e se surpreendia por ninguém ter notado antes. A garota se colocou entre seu soldado e as criadas, tentando explicar que tudo tinha se desenrolado de forma estranha, mas Érica gritou, dizendo que já era demais. A loira sorriu nervosamente, parecendo assustada com suas próprias criadas. Érica, com o apoio das demais, gritou que todas estavam ao lado da duquesa antes dessa nova criada aparecer, mas a senhora só se aproximou dela, e isso as magoava. Crave olhou fixamente para a garota ruiva, que continuava gritando, dizendo que se Ara escolheu outra criada apenas por ela vir do Império do Oeste, então elas estavam dispostas a ir para lá também, se necessário, para aprender. Ara ouviu tudo com espanto, sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Enquanto Marta pedia que ela não dedicasse tanto tempo a uma só criada, Ara massageava a testa e sorria, murmurando que tudo aquilo não era o que elas imaginavam, e não tinha nada a ver com suas preferências. A jovem garantiu que gostava de tudo na maneira como elas trabalhavam e cumpriam seus deveres. Após suas palavras, ouviu com um sorriso as respostas das criadas dizendo que também gostavam muito dela como duquesa. Alguns dias depois, chegou o momento em que Cassian e Ara, acompanhados por criados, partiram para a capital para uma audiência com o imperador. O duque estava ao lado da esposa e lhe disse que eles estavam apenas se conhecendo, então ela não precisava se preocupar com nada. Ele segurou delicadamente as pequenas mãos dela entre as suas, fazendo suas bochechas corarem intensamente. Para aumentar o constrangimento, Cassian se inclinou e beijou ternamente as palmas das mãos dela, fechando os olhos. Ara mal conseguia respirar, mas ele parecia completamente despreocupado com a presença de tantos estranhos. O duque explicou que, por motivos de trabalho, teria que permanecer em casa por alguns dias, mas logo se juntaria a ela. A garota assentiu, ainda inquieta com o comportamento do marido, e disse que então iria na frente, por causa de seu tio. Cassian a tranquilizou com um sorriso, dizendo que logo a alcançaria. Ele colocou uma mão quente em sua bochecha, acariciando sua pele aveludada com o polegar. O olhar de seus olhos azuis suavizou. Eles pareciam sorrir junto com seus lábios e olhavam para Ara com ternura e cuidado. Sem lhe dar chance de resistir, Cassian se inclinou sobre ela, aproximou-se, e a tocou suavemente. A garota corou intensamente e estremeceu. Sua respiração ficou irregular. Ela olhou para o duque, constrangida e um pouco surpresa. Cassian sorriu e quase sussurrou em seus lábios que aquilo ajudaria, caso ela ficasse muito entediada nos próximos dias. As criadas admiraram o comportamento do duque e da duquesa e os consideraram verdadeiros amantes. Ara ouviu as criadas comentando como o relacionamento entre os dois era muito romântico. Crave, com seu uniforme vermelho de sempre, com ombreiras brilhantes, montava um cavalo branco e chamou o tio de Ara, Sarno. Este, montando um cavalo marrom, respondeu que era ele quem estava esperando Crave e, em seguida, disse que cavalgariam juntos. Enquanto isso, Arya viajava em uma carruagem com Eva, que lhe perguntou sobre Sir Crave e sua lealdade. A garota explicou que, graças à sua personalidade, ele havia subido ao posto de segundo em comando da ordem. Depois, ela pensou que aquela era sua primeira vez viajando em uma carruagem, já que antes sempre cavalgava ao lado de Crave. A princípio, ficou triste, mas então olhou pela janela e decidiu que observar a paisagem sentada em um sofá macio e confortável não era algo tão ruim. Inesperadamente, ela se lembrou do beijo de Cassian e tocou os próprios lábios com os dedos. Corou ao pensar, por um breve momento, que gostaria que ele a tivesse beijado nos lábios antes de partir.
Ao notar os olhares de Eva e Erika, balançou a cabeça e apertou os olhos, tentando afastar esses pensamentos. Franziu a testa e justificou mentalmente que não estava acostumada a viajar com conforto e, por isso, todo tipo de bobagem estava surgindo em sua cabeça. De repente, a carruagem freou bruscamente. Erika foi jogada para frente e gritou, enquanto Ara franziu a testa e se agarrou à maçaneta da porta. Ao ouvir o relinchar dos cavalos assustados, sons de luta e gritos dos guardas, a garota percebeu que estavam sendo atacados. Os agressores, escondidos nas copas das árvores, começaram a atirar flechas com arcos. Alguns guardas caíram dos cavalos. Outros tentaram se proteger das pontas afiadas das flechas, mas tudo foi muito repentino. Crave segurou firme as rédeas de seu cavalo e ordenou que protegessem a carruagem a todo custo, para proteger o duque e a dama. Um dos guerreiros cobriu o duque Sarno com seu escudo, enquanto flechas perigosas continuavam voando por todos os lados. Crave gritou mais uma vez, desesperado, que precisavam resistir. Ele temia por seu comandante. Cassian, por sua vez, estava em seu escritório, ocupado com seus afazeres. À sua frente havia um tabuleiro de xadrez, no qual ele rearranjava as peças com olhar pensativo. Estava em silêncio, e aquele jogo claramente o ajudava a refletir sobre soluções para os problemas. Segurando o cavalo preto, moveu-o para outra casa no tabuleiro. Ilon, observando a expressão concentrada de seu mestre, perguntou o que estava acontecendo. Cassian respondeu em voz baixa que estava com azar naquele dia. Ele jogou a peça de cavalo nas mãos, sem dar uma resposta clara à pergunta. O duque estava pensativo e silencioso, refletindo sobre o significado daquilo tudo. Ainda assim, sua postura era tão firme quanto nos momentos em que resolvia os maiores problemas. De repente, um outro criado entrou correndo no escritório, sem sequer bater, gritando que trazia notícias urgentes. Sua voz tremia de medo e tensão ao anunciar que a esposa de Cassian havia sido atacada. O duque sentiu seu coração subir até a garganta. Na mesma hora, lembrou-se das palavras da babá sobre a saúde frágil da jovem e do jeito engraçado e inocente dela. Enquanto isso, Arie sentiu cheiro de fumaça, e Ava e Erika começaram a tossir. Os agressores haviam lançado projéteis de fumaça. As mulheres começaram a enfraquecer, e a pequena e frágil Erika prometeu proteger sua senhora, sem saber quem ela realmente era. Arie, com a voz suave, pediu desculpas a Erika, abaixando a cabeça. A garota, assustada e confusa, perguntou o que aquelas palavras significavam. Então, Ara empurrou Erika em direção a Eva e saiu da carruagem em direção aos agressores. Um dos cavaleiros, com um escudo em uma mão e uma espada na outra, gritou para ela não sair, pois era extremamente perigoso. Suspirando com impaciência, ela o nocauteou com um golpe no pescoço, não para feri-lo gravemente, mas apenas para se livrar daquela preocupação inútil. Ela pisou no chão, murmurando que não demoraria. Estendeu a mão à frente, invocando um portal de cor escarlate brilhante por dentro com uma luz esbranquiçada. Tocou com os dedos o cabo de uma espada que apareceu, feita de um material escuro, quase preto, com uma grande pedra roxa brilhante acima da empunhadura. O portal desapareceu, e a garota ficou ali com a espada na mão, pronta para se defender. Ao mesmo tempo, Cassia já cavalgava em direção ao local do ataque, segurando as rédeas com força. Ilon o seguia a galope, gritando que ele poderia se machucar. Mas o duque não se importava com sua própria segurança. Estava coberto de suor frio só de pensar no que poderiam fazer com sua esposa. Lembrou-se de seus olhos, das bochechas rosadas e da pele aveludada, torcendo mentalmente para que Aria estivesse bem. As mãos com que segurava as rédeas tremiam de nervosismo, e Cassia não conseguia entender por que estava tão preocupado. Pensava que era por estar prestes a perder uma peça valiosa em seu tabuleiro, mas, no fundo, sabia que o motivo era outro. Crave se virou e congelou ao ouvir sons de batalha próximos à carruagem. Ele viu as lendárias espadas do clã Lelos, que pareciam totalmente opostos, preto e branco. Um deles era a espada Nevermore, que absorve almas, e era sua comandante quem a empunhava. Ela lutava habilidosamente contra os atacantes, sem sequer mudar a expressão do rosto e sem temer adversários que jamais esperavam tal desfecho. Barney, que sentia falta das batalhas e da luta, lidava facilmente com os estranhos vestidos com ternos azul escuro. Crave sorria amplamente e mentalmente se derretia, pensando em como sua comandante era incrível por conseguir virar o jogo tão rapidamente. A Nevermore colidiu com outra espada, mas não a quebrou de imediato, o que surpreendeu a garota.
Ara congelou, murmurando que o homem de rosto oculto havia aparado o golpe da espada lendária. O homem sentiu um medo instintivo, sem entender como uma garota tão frágil podia lidar com seus lutadores com tanta facilidade. Vendo-o como uma ameaça, a garota o atingiu com sua espada. Percebendo que não podia deixá-lo vivo, o estranho caiu de joelhos, sangrando no chão e arfando em agonia. Ela permaneceu no campo, rodeada por corpos de guerreiros mortos e mutilados, respirando pesadamente e apoiando-se em sua espada. O homem falou, perguntando por que ela só o havia chamado agora e como podia explorá-lo de forma tão cruel após tanto tempo. Sem querer ouvir sua indignação, ela mandou a espada calar a boca e, sem dar atenção ao lamento dele, a devolveu ao portal. Crave se aproximou e pediu que ela o ouvisse, chamando-a de comandante. A garota ergueu a cabeça e o encarou com curiosidade. O jovem disse que era necessário deixar pelo menos um inimigo vivo para descobrir quem os havia enviado. A garota respondeu calmamente que, se precisassem de algo, eles mesmos viriam. Eles mal haviam recuperado o fôlego quando cavaleiros totalmente equipados do castelo do Duque chegaram. Um deles disse que, se Ara não estivesse na carruagem, então tentaram sequestrá-la, e ela não sabia como poderia explicar tudo aquilo. Inesperadamente, todos se viraram e cumprimentaram o Duque, que chegou logo depois. Cassian desmontou do cavalo, olhando preocupado para sua esposa, buscando ferimentos. Ara não podia acreditar que ele havia vindo pessoalmente cuidar dela. Ela notou que ele tinha uma expressão tão sombria no rosto, como a que só havia visto quando ele pensou que ela tentaria se suicidar após o casamento. De repente, o Duque a abraçou com força, envolvendo-a com seus braços fortes e apertando seus cabelos e roupas sedosas. Ara ficou paralisada de choque, sem esperar tamanha emoção e abraço de um homem que até recentemente mal a conhecia. Cassian se afastou um pouco, tentando recuperar o fôlego, e percebeu que ela estava ali, viva, saudável e tão calorosa quanto sempre. Ele perguntou se ela estava ferida e se sentiu aliviado por tê-la sob vigilância. Ainda surpresa, Ara murmurou que estava bem. O Duque sussurrou que havia sangue no rosto dela e imediatamente tocou sua pele delicada com os dedos. Ao perceber que aquele sangue não era dela, virou-se para ver o massacre que havia ocorrido perto da carruagem. Olhando para os feridos e mortos, Cassian perguntou de quem era aquela obra. Ara começou a pensar no que poderia dizer, pois não podia contar ao Duque que era uma mestra da espada e havia lidado facilmente com o ataque. Seu tio veio em seu auxílio, dizendo que podia explicar tudo. Ele se apoiou nos ombros de Crave, que estava surpreso, e começou a dizer que o salvamento de Ara e a destruição dos inimigos eram obra daquele jovem. O jovem ficou paralisado, encarando Sarno com incredulidade, tentando entender o que estava acontecendo. Recuperando-se, Ara apontou para Crave e, acenando com a cabeça, confirmou que havia sido ele. Cassian olhou para o jovem com desconfiança e perguntou se ele havia feito tudo aquilo sozinho. O rapaz virou-se, olhando para os soldados ensanguentados, e sem saber como explicar, ergueu as mãos num gesto conciliador, pronto para contrariar Sarno. Mas então viu o olhar furioso de Ara, que cruzou os braços e permaneceu em silêncio, mas em seu coração, o ameaçava de morte caso dissesse a verdade. Sem querer arriscar levar uma bronca ou perder a vida, Crave colocou a mão no peito e fez uma leve reverência, dizendo que sim, tinha sido ele quem fez tudo aquilo. Ao mesmo tempo, na capital imperial, o povo continuava comentando o recente casamento do Duque, dizendo que ele se apaixonou pela garota à primeira vista e a pediu em casamento imediatamente. Uma mulher perguntou, emocionada, quem poderia imaginar que sua senhoria se casaria com uma princesa do Império Ocidental. Mas sua companheira questionou, e o que aconteceu com Lady Halley? A outra respondeu que aquela garota foi deixada com as mãos abanando. A companheira comentou que, independentemente da situação, ele havia. Estava muito interessado em outro ponto, queria descobrir rapidamente qual seria a reação do imperador a essa aliança. Algumas horas depois, os recém-casados chegaram à propriedade do condado de Turnison, na capital, um local executado em grande escala de tamanho e luxo. Arya não pôde deixar de admirar a mansão, e ao seu lado estava Cassian, que havia deixado todos os seus afazeres de lado e não a largou desde o incidente. Eles foram chamados e recebidos por um homem alegre de cabelos grisalhos e com um monóculo. Ele fez uma reverência ao casal, e o Duque comentou que fazia muito tempo que não se viam. Vendo o olhar perdido de sua amada, Cassian percebeu que ela não conhecia aquele homem. O homem se apresentou para Ara como mordomo-chefe da propriedade e se ofereceu para mostrar-lhe a mansão. Enquanto isso, no enorme palácio imperial do Império do Norte, feito inteiramente de pedra branca, outros eventos estavam se desenrolando.
O Duque Sarno estava sentado na sala de recepção, cujos móveis eram estofados em couro preto com detalhes dourados, aguardando para ser recebido pelo imperador. Ele pensava seriamente sobre os acontecimentos recentes e franzia o senho. Algumas horas antes, ele e Cassian haviam discutido o ataque. O Duque sugeriu que aqueles homens não pareciam ladrões comuns e então perguntou ao genro se ele estava bem. O jovem Duque permaneceu pensativo e em silêncio, escolhendo cuidadosamente as palavras que diria. Virando-se, respondeu que estava completamente bem, até mesmo sorrindo levemente. Inesperadamente para Sarno, ele declarou que sabia de quem eram aquelas mãos. Sarno franziu a testa e mal conseguiu dizer algo, mas Cassian colocou a mão em seu ombro e garantiu que não se preocupasse. Aproximando-se de seu ouvido, o Duque disse que Arie era preciosa demais para ele e que não causaria confusão. Sarno pegou a xícara do Pires, se perguntando se havia feito a coisa certa ao enviar Ara para um homem como aquele. Tomou um gole de sua bebida, admitindo que talvez tudo aquilo fosse uma grande conspiração, e sua sobrinha, a vítima. Mas ao lembrar do temperamento de Ara, o homem se acalmou, surpreso por estar se preocupando tanto com ela. Pensou que, se houvesse problemas, ela simplesmente mataria todos em resposta. Mas, no fundo, ele esperava que ela sobrevivesse à vida de casada. Os pensamentos de Sarno foram interrompidos por um servo, que informou que o imperador aceitara o pedido de audiência e o aguardava. Ele se levantou do sofá e expressou alegria, dizendo que já estava começando a se preocupar achando que poderia ser expulso. Sarno estalou os dedos, e seus homens empurraram diversas caixas para frente. O próprio Duque disse que não poderia visitar o imperador de mãos vazias, embora, na verdade, quisesse mostrar que, se algo acontecesse, ele não ficaria de fora e apoiaria a sobrinha. Na propriedade Turnuzane, Ara já estava ouvindo a história de cada cômodo da mansão por mais de uma hora, pois o mordomo considerava seu dever apresentar a nova dona às suas posses. Ele apontou para um dos quartos, dizendo que ela viveria ali, e voltou a contar que todas as joias haviam sido feitas sob encomenda e tinham uma história rica. O mordomo finalizou a explicação resumida da mansão e disse que, se a duquesa se interessasse por qualquer outra coisa, poderia procurá-lo. Arie gritou triunfante que não estava interessada e correu para dentro do quarto. O homem perguntou se poderia considerar que a nova dona já havia se familiarizado com a mansão, e ela respondeu afirmativamente com um tom suplicante. Finalmente em seu quarto, a loira deitou-se na cama cantando que poderia finalmente descansar em paz. Mal terminou a frase, um toque na porta a fez se levantar. Ela disse ao visitante que poderia entrar. O rosto feliz de Crave apareceu na porta, e com um sorriso ele a chamou de comandante. Ara perguntou por que ele veio, e o jovem respondeu que, é claro, queria estar perto dela. Quando ela perguntou sarcasticamente se ele não havia se vestido de empregada dessa vez, ele brincou perguntando se ela sentia falta daquele visual. Ao receber uma resposta negativa, Crave disse que ela não precisava fingir, e então começou a falar sobre o marido dela. Comentou, com um sorriso, que Cassian era bonito e gentil, e então, ironicamente, perguntou o que ele tinha de errado para acabar se casando com ela. Ara chiou furiosa para ele se calar e acrescentou que ela mesma também gostaria de saber disso. Inesperadamente para os dois, houve outro toque na porta. Arie perguntou quem estava ali, pois não esperava nenhum convidado ou soldados incômodos como Crave. A voz do Duque foi ouvida do lado de fora da porta, dizendo que ele mesmo decidirá visitá-la. Os jovens se olharam em pânico, tentando entender como resolver a situação atual. Cassian, com um sorriso audível na voz, perguntou se podia entrar. Crave sugeriu que poderia se esconder em algum lugar, mas a loira o impediu, dizendo que o marido poderia interpretar aquilo mal. Após receber permissão, Cassian abriu as portas largas do quarto e cruzou o limiar. Então ele parou surpreso ao ver os aposentos de sua esposa junto ao cavaleiro que a salvara naquela tarde. Rapidamente inventando uma desculpa que justificasse a presença de um homem estranho em seu quarto, Ara disse que o jovem havia vindo transmitir a ela uma mensagem de seu tio. O Duque respondeu com um leve sorriso, dizendo que entendia tudo. Apesar da expressão amigável no rosto dele, a garota percebeu algumas mudanças e se apressou em perguntar ao marido qual era o motivo de sua visita. Cassian respondeu que tinha vindo falar sobre os planos para o dia seguinte, e também, simplesmente, porque sentia falta de sua amada esposa. Arie corou intensamente, levando a mão ao queixo e pensando em como ele podia dizer isso tão calmamente. De repente, Eva apareceu na porta, dizendo que já havia preparado a banheira para o banho. Ao ver os homens no quarto, perguntou se estava atrapalhando e se alegrou com o bom momento. A garota balançou a mão e disse que já estava indo.
Levantou-se num pulo e disse que iria tomar banho, e o Duque respondeu com um sorriso, dizendo que estava tudo bem. Crave fez uma reverência, levando a mão ao peito, e disse que também iria se retirar. Mas quando já se dirigia à porta, a voz do Duque o chamou, pedindo um momento. Cassian caminhou até a porta, colocou a mão na maçaneta e a fechou, pedindo que o jovem lhe desse um tempo. Crave sorriu nervosamente, pensando se o Duque talvez soubesse quem ele era. Com um tom calmo, Cassian disse que tinha algumas perguntas para o cavaleiro. Mantendo um sorriso no rosto, mas com um olhar intimidador e perigoso, perguntou quem ele era. Crave hesitou em pânico, arrependido de ter dito que enfrentou todos os bandidos sozinho. Cassian cruzou os braços e disse que já suspeitava havia muito tempo e que o próprio Crave provavelmente também sentia isso. Enquanto Crave permanecia diante dele com a cabeça baixa, o Duque perguntou quem ele era e qual sua relação com Ara. Ele coçou o pescoço e respondeu que era difícil explicar, mas que tinham uma relação bastante próxima. Em seguida, pediu perdão e acrescentou que estava muito preocupado com ela, por isso veio atrás dela. Cassian permaneceu em silêncio e com expressão sombria, como se pensasse em qual seria a melhor forma de executá-lo. Crave logo percebeu o erro e pensou que tinha feito parecer que eram amantes. O Duque, no entanto, seguiu outra linha de raciocínio e perguntou diretamente se Crave tinha o título de mestre da espada. O cavaleiro congelou, encarando seu interlocutor, essa era a última suposição que esperava ouvir. Crave hesitou, mas percebeu que confirmar era a única maneira de preservar a honra de sua comandante. Tomando coragem, perguntou como o Duque sabia disso. Cassian respondeu que, de qualquer forma, somente um mestre da espada seria capaz de destruir tantos bandidos sozinho. Ele acrescentou que parecia que o jovem se importava muito com sua sobrinha, e por isso deu as boas-vindas ao Império do Norte. Eles apertaram as mãos, e o cavaleiro percebeu com espanto que o Duque o havia confundido com o tio de Ara. Cassian pediu que ele ficasse à vontade e saiu, deixando Crave se perguntando o que seria dele agora. No dia seguinte, Crave contou tudo para Arie, que claramente não ficou nada feliz com o que ouviu. Sentaram-se na varanda e tomavam chá. A garota perguntou se agora ele estava se passando pelo tio dela, e o ruivo respondeu com um consentimento hesitante. Ela levou a mão à testa, irritada, dizendo que aquele era o momento perfeito para deixá-la em paz. Crave protestou, dizendo que não queria isso. A loira comentou com amargura que ele parecia mesmo com seu tio, Gircon, e Crave abriu a boca em admiração, perguntando por quê. Ela respondeu, sem muito entusiasmo, que ele era tão irresponsável quanto. Sem perceber o sarcasmo, Crave continuou sorrindo feito bobo, enquanto a garota pensava que agora teria que entrar no jogo dele. Arie disse que seu tio possuía uma espada famosa, a espada caçadora de dragões chamada Levitane. Erguendo a mão para o lado, a garota invocou Evermore, a espada branca do lendário Tandem, diretamente do portal. Crave congelou, olhando em volta maravilhado com o que via, com a mandíbula caindo. Arie explicou que essa espada é o oposto da Nevermore, é uma luz sagrada que guia as almas perdidas até o Salão da Honra. O jovem pensava como sua comandante parecia incrível com a espada nas mãos, quando, de repente, ela soltou o cabo, deixando a espada cair. A espada, indignada, perguntou por que ela só o chamara agora e se seus sentimentos por ele tinham esfriado, irritando os jovens com sua tagarelice. Ignorando a reclamação da espada, Arie disse que precisava que ele fizesse algo por ela, e só ele podia fazê-lo. Evermore ficou feliz por ela finalmente reconhecer sua excepcionalidade e perguntou qual era a grande causa em que deveria participar. Ara apontou em silêncio para Crave, que até então não havia emitido um som. O jovem sorriu nervosamente quando ela pediu à espada que ficasse com ele por um tempo. Pouco depois, a garota acrescentou que Evermore deveria fingir ser Levitan, o que causou a indignação sincera da espada. Evermore balançou de um lado para o outro, gritando que não podia fingir ser aquela espada insignificante e que ela não podia fazer isso com ele. Evermore examinou Crave e começou a dizer que, se ele ao menos o tocasse. Mas o jovem não deixou que ele terminasse, fazendo uma reverência educada à espada e prometendo tratá-lo com respeito. Crave então se endireitou. Levantou-se e gritou que todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, sua lâmina cintilante seria polida. Confirmando as palavras do cavaleiro, a garota suspirou, esperando pacientemente a resposta da espada. Evermore pareceu brilhar ainda mais e disse que ficaria feliz em concordar com tal acordo. Crave agradeceu emocionado a Evermore, que o lembrou que ele deveria chamá-lo de Levitane, enquanto a loira, observando os dois, pensava que a espada da luz era muito fácil de lidar.
No dia seguinte, a duquesa caminhava pelo pátio da propriedade usando um vestido azul exuberante, cercada por Eva e Erika. Ela pensava que havia conseguido se acostumar com trajes tão sofisticados. Seu marido apareceu de repente à sua frente, vestindo um uniforme azul escuro perfeitamente passado. Ele pousou possuído a mão sobre sua cintura fina e a puxou para mais perto, recebendo resistência dela. A garota congelou ao se ver cara a cara com aquele homem terrivelmente atraente. Cassian sorriu e disse que finalmente ela não estava mais envergonhada e o olhava diretamente nos olhos. Ao ouvir isso, Arya ficou vermelha como um tomate, surpresa com a rapidez com que seu coração batia. Movendo-se resolutamente para longe do marido, ela disse que deveriam sair logo, disfarçando o medo de sua simpatia sob a justificativa de que tinha medo de se atrasar. O palácio imperial era magnífico e parecia brilhar com a luz de cada raio de sol que nele tocava. Levavam até ele inúmeros degraus de mármore, onde servos estavam posicionados. A carruagem da comitiva de Túrnen parou bem diante dessas escadas, e Yara achou que tudo parecia muito maior e mais grandioso do que no Império do Oeste. Os recém-casados desceram da carruagem e foram recebidos por várias estátuas esculpidas em pedra branca, uma delas representando um anjo com as mãos unidas em oração. Arya contemplava as obras de arte com fascínio, e Cassian olhava para ela, pensando em como ela era realmente adorável. Eles foram interrompidos por um criado dirigindo-se ao duque. Um homem já conhecido por Cassian perguntou, um tanto hesitante, como o jovem havia parado no palácio imperial. O duque sorriu e disse que o servo falava como se ele não tivesse o direito de estar ali. O homem exclamou assustado, dizendo que não era isso que ele queria dizer. Cassian respondeu que havia chegado para uma audiência com o imperador, e o servo se curvou diante dele. Depois de se inclinar, explicou que Sua Majestade não estava se sentindo bem e que eles teriam que esperar. Ao mesmo tempo, dentro daquele palácio luxuoso, as paredes decoradas tremiam com uma discussão acalorada. O príncipe bateu a porta com força ao sair dos aposentos de seu pai e pisava duro de raiva ao passar pelos guardas. Ele revivia a discussão em sua mente, durante a qual o imperador gritou com ele, perguntando como ele não sabia o que o segundo príncipe, Mackenzie, estava fazendo. O imperador, furioso, gritou que era hora do rapaz entender sua posição como príncipe herdeiro e o chamou de tolo patético, ordenando que se recompôsse. O príncipe Edward, um jovem bonito de olhos azuis e cabelos cor de trigo, pensava com irritação que seu pai sempre o chamava de patético. Incapaz de conter a raiva, ele chutou o pedestal onde uma escultura estava, e o servo que observava pediu, aflito, que o jovem se acalmasse. O servo o advertiu, dizendo que o imperador poderia ouvir, mas o príncipe respondeu com raiva que era isso mesmo que queria e não tinha medo do pai. Os gritos do servo por ordem ecoaram pelos corredores ornamentados. O servo sabia que o príncipe Edward estava exaltado e poderia fazer algo cujas consequências não afetariam apenas a ele. Usando sua última carta na manga, o servo anunciou que o duque de Tuzen havia chegado. Edward congelou, já com o pé levantado sobre a estátua, e perguntou se Cassian realmente havia chegado. O servo confirmou, curvando a cabeça e aliviado por ter salvado o palácio de mais uma destruição. Edward lembrou com um sorriso que o duque havia se casado recentemente. O servo respondeu que lembrava disso, mas que apenas o príncipe Mackenzie estivera presente no casamento. O jovem disse que seu irmão não sabia onde deveria ou não estar, mas acrescentou que se não estivesse doente na época, ele também teria comparecido. Então perguntou onde o duque estava agora. Ao mesmo tempo, o duque e a duquesa aguardavam em um pequeno escritório, tomando o chá que havia sido servido. Ambos estavam cansados de esperar, pensativos, sem saber do que poderiam conversar em um momento tão delicado. Cassian pensava que o duque Sarno havia sido enviado pelo imperador do Império do Oeste, certamente para ameaçar o monarca com subornos. O imperador mandou homens para atacar a carruagem de Lady Arn, mas por causa do mestre da espada, ela sobreviveu. E agora o imperador descarregava toda sua frustração pelo fracasso sobre a pessoa mais indefesa, o príncipe herdeiro. Pensando nisso, Cassian riu baixinho, cobrindo o rosto com a mão com alegria contida. Arya, percebendo isso, o chamou discretamente. Imediatamente, o homem assumiu uma expressão séria e voltou-se para a esposa, pronto para responder às suas perguntas. A garota o encarava.